Tá ao vivo, meu pastor? Dá uma olhadinha lá para ver. O contador começou já. Ele está mostrando em cima em vermelho aqui. Deixa eu verificar na página. Mas já consegue ver isso? Vê se está na página lá ao vivo. Parece que sim, tá chegando pessoas. Opa, Estamos ao vivo. sim, já estamos, pastor. Maravilha. Meu pastor, professor Rony Cose, mestre em teologia, para nós é um prazer imenso e uma grande alegria ter Vossa Excelência aqui compartilhando seus conhecimentos conosco e com todos os nossos internautas. Esperar as pessoas chegando aí, nós temos duas pessoas já está chegando aí, amém? Por isso aí o Amém. Senhor daqui a pouquinho começa a fazer a sua apresentação também, o pessoal te conhecer, e aqueles que, né, não conhecem o Senhor, mas acho que é até difícil, né, reverendo Rony? Muita gente conhece o Senhor, glória a Deus por isso, nós louvamos a Deus pela vossa vida. Estamos 3 pessoas aí ao vivo Amém. conosco. Amém. Obrigado, pastor David. Maravilha, vamos aguardar mais um pouco, né? Maravilha. Já vamos iniciarmos essa live abençoada. Hoje o tema é importantíssimo, né, reverendo Rony? Muito relevante, muito relevante. Creio que temos assunto aí para preenchermos bem a nossa live. Glória a Deus. Então vamos lá, meu pastor. Pode se apresentar para o pessoal aí, para os internautas que estão chegando. Essa live vai ser gravada, como sendo gravada ao vivo. Depois a gente vai postar também no nosso canal do YouTube, né? E talvez, se eu também quiser postar no canal lá, Repensando Meu Cristianismo, que é uma Ah, benção o seu pode. canal também. Que Deus tenha te agraciado e nós louvamos a Deus pela vossa vida. Amém? Amém. Pastor David, professora Patrícia, boa noite, a paz do Senhor, a todos os internautas que nos acompanham. Quero começar dizendo aqui da minha satisfação poder estar com vocês. Obrigado pelo honroso convite, pelo gentil convite. E é um prazer poder estar aqui para compartilhar com os irmãos, ouvi-los também, aprender com vocês e juntos refletirmos sobre esse assunto tão importante para a igreja. Na, a hermenêutica, para mim, é uma disciplina muito especial. Eu tenho assim, um interesse muito especial pela hermenêutica. Na minha dissertação de mestrado, eu escrevi sobre, né, dialoguei bastante. A hermenêutica foi uma das áreas que eu contemplei, né, que eu abordei na dissertação de mestrado e escrevi também alguns artigos sobre hermenêutica, e uma das coisas que eu defendo, meus prezados, é justamente a transposição da hermenêutica do contexto das instituições de ensino teológico para a vida da igreja. Eu insisto nessa questão porque a gente acaba muitas vezes olhando a hermenêutica muito como uma disciplina que está sempre muito restrita ao ambiente de ensino teológico. Mas eu diria que a hermenêutica, de certo modo, meus amados, ela está na base de tudo que nós fazemos na igreja, porque tudo que nós fazemos na igreja deve ser orientado pelas escrituras, e isso requer uma interpretação, requer um trabalho interpretativo. Então, Meu a Deus, muito música, forte. a música cristã, a nossa pregação, o nosso ensino, tudo isso tem como base a Bíblia, e a Bíblia precisa ser interpretada, e a hermenêutica ela se destina justamente a isso, né, a nos ajudar a fornecer para a gente os subsídios necessários para fazermos uma interpretação bíblica que seja coerente, que seja correta. Maravilha, reverendo Rony. Para nós é um prazer, é uma alegria, é uma grande satisfação ter Vossa Excelência aqui juntamente conosco para Obrigado, somar, querido. né? E essa realmente é uma grande importância da hermenêutica bíblica, né? Ela que está entrelaçada também com a homilética também, é a arte de Sim. elaborar sermões e a arte também de, né, de pregações. E nós temos a hermenêutica bíblica, essa ciência, essa arte maravilhosíssima que é a interpretação bíblica. Você aí que está conosco, os internautas aí, nós temos 7 pessoas aí. Vai começando a deixar no comentário aí o seu nome, tá bom? Daqui a pouquinho outras perguntas também, que vai ser muito forte nessa noite. Você comenta aí, tá tudo bem? Dá para ouvir perfeitamente? Os irmãos estão vendo o vídeo aí? Amém? Estamos só querendo ressaltar aqui rapidinho, Rony, para nós darmos continuidade, Pois né, não. nessa live abençoada. Algumas pessoas que já escreveu. Olha na tela aí, nós temos o Márcio Santos, esse é meu tio lá de São Paulo, tá? Está Olha que ouvindo aí legal. ao vivo aí, juntamente conosco, esta live é abençoada, glória a Deus por isso. Tenho aqui outra pessoa abençoada aqui, ó, meu tio também, ó, José Barreto, boa noite, a paz do Senhor, lá de Colatina. Meu Ô, Deus, hein? terra boa. O ministério está forte. Deus abençoe a todos internautas. Vamos comentando, pessoal. Pode deixar aqui, amém, o seu comentário.
que a gente vai daqui a pouquinho também entrarmos algumas vezes, lá na frente, algumas dúvidas, alguns questionamentos também a respeito dessa disciplina maravilhosa. Então, reverendo Rony, a hermenêutica bíblica, qual é o conceito, né? Qual é a palavra etimológica, o que significa hermenêutica? Dá uma explanação aí para os nossos internautas, as pessoas que estão conosco aí. Claro, pastor. A primeira pergunta já é muito pertinente, né? E nos permite introduzir o assunto. A palavra, toda vez que eu vou definir a disciplina, pastor David, professora Patrícia, eu gosto muito de lembrar daquele texto de Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele é chamado pelos habitantes de uma ilha de Hermes. Acho que vocês vão se lembrar dessa passagem. Não sei se é Atos 12 ou Atos 14. Eu não me lembro agora com precisão. E ele é chamado de Hermes, dependendo da tradução em que você lê, aparece lá, porque aí a Bíblia diz, né, porque era ele que falava, era ele que tinha a palavra. Então a própria... Isso gera até uma certa polêmica, né, pastor e professora, porque alguém diz assim, poxa, mas o nome da disciplina hermenêutica deriva de um deus da mitologia grega, do paganismo, né, que é justamente fazendo uma alusão a Hermes, que na mitologia grega era o deus responsável por trazer a mensagem dos deuses e interpretá-la para os homens. Né? Então você percebe que já dentro dessa mitologia você já tem subentendido a ideia de interpretação. E aí você tem justamente essa derivação da hermenêutica, porque vem de Hermes. Eu não tenho nenhum problema com a origem da palavra, pela questão do efeito de semântica, né? Com o passar do tempo, o termo assumiu justamente esse sentido, passa a significar justamente a denotar justamente essa ideia de interpretação. O próprio termo também no grego, eu estou falando aqui do nome, né, Hermes, mas você tem outras palavras que aparecem também, sempre com o sentido básico, pastor David, professora Patrícia, é sempre de interpretação, algumas vezes tradução. Então a hermenêutica, a palavra em si, né, do ponto de vista etimológico, ela tem esse sentido. É claro que no seu sentido teológico, ela naturalmente é mais abrangente. Você tem uma definição que a gente pode colocar como um sentido mais lato, mais abrangente. E aí você tem, inclusive, até discussões em torno disso. A hermenêutica deve ser encarada apenas como uma ciência, deve ser encarada também como uma arte. Há outros que defendem que ela compreende as duas ações, ela é tanto ciência como também arte. Eu, particularmente, me inclino a essa posição, porque eu acho que a interpretação de um texto requer também sensibilidade por parte do leitor. Não é só um trabalho técnico, né? E nós que lemos a Bíblia, pensando aqui a hermenêutica sacra, a hermenêutica bíblica mesmo, a gente sabe disso, né? Inclusive a minha pesquisa de mestrado foi sobre leitura popular da Bíblia, e por isso eu dialoguei com a questão da hermenêutica, porque eu procurei mostrar justamente a importância da leitura popular da Bíblia para o trabalho hermenêutico. Para quem não está familiarizado com o tema, leitura popular da Bíblia é a maneira como a academia chama, a forma como nós lemos a Bíblia nas nossas igrejas, a maneira como o povo lê a Bíblia, né? Então isso é chamado de leitura popular da Bíblia na academia. E essa leitura é muito importante, e ela deve ser considerada pela hermenêutica. Então nós, na nossa leitura da Bíblia, pastor David, professora Patrícia, os internautas que nos acompanham, requer-se também essa sensibilidade, né? Requer-se também esse cuidado no sentido de você olhar para o texto bíblico e perceber que ele tem uma beleza, uma aplicabilidade que vem de encontro à nossa vida, à nossa realidade. Esse texto bíblico ele traz respostas para nós. Então é possível você olhar para a hermenêutica como ciência e também como arte. Eu acho que a conjugação dessas... É claro, aqui eu estou dentro de uma definição teológica, né? Não etimológica, mas dentro de uma definição teológica, acho que é possível você olhar para esses dois campos, conciliá-los e encarar a hermenêutica dessa forma. Fui muito longo na resposta, pastor David. Vai me corrigindo aí, viu? Foi excelente, reverendo. Excelente. Deixar minha esposa também falar aqui agora. Depois nós damos continuidade. Vamos colocar uma tela daqui a pouco para os irmãos aí, tá bom? Compartilhar alguns versículos bíblicos dessa importância realmente de interpretação bíblica, né? Ótimo. O que eu acho interessante, irmãos, é que quando fala hermenêutica, a galera já fala assim, que assunto chato, né? Fala assim, um assunto meio, né, de teólogo, doutores, né? Mas não vamos olhar assim não, galera. Vamos olhar de uma forma prática, né? No caso aqui, você citou uma coisa muito importante, quando eu vou dar aula para os meus alunos, eu sempre falo para eles que a tradução da Bíblia,
ela não é apenas você saber uma língua ou fingir que sabe uma língua, né? Você tem que saber toda a tradição do povo, como aquele povo é. Tudo isso é levado em consideração antes de você. Se você fizer uma tradução só da língua, direto, sem saber as tradições e tudo, as crenças do povo, você peca na tradução. Aí você erra muito. Eu costumo dar o exemplo que... Acho que saiu do ali. Eu costumo dar o exemplo. Pode continuar falando, só estou vendo aqui. Depois a gente vai compartilhar uma tela. Eu costumo dar um exemplo que, tipo assim, quando você vai, vamos supor, você foi para o deserto, você foi para, vamos supor, você foi para o deserto do Saara ali, tá caminhando com os dromedários, os camelos normal, tranquilo, e você fala bem assim, eu quero tomar uma água gelada, certo? E aí o cara fala bem assim, olha, aqui a gente não toma água gelada, aqui a gente toma água em temperatura ambiente. Aí, você tolo, que não perguntou por que é que não pode tomar água gelada, né? Chega aqui no Brasil e fala assim, galera, eu fui lá, eu vi com meus próprios olhos, né? Quando vai no deserto, a galera tem costume de não beber água gelada. Aqui a gente bebe água gelada, mas lá não. Mas aí, você peca em falar que é o costume. Se você fosse um pouquinho mais inteligente, você tinha ido lá e perguntado, mas por que não pode beber água gelada? Aí ele vai falar assim, meu querido, o negócio é o seguinte, é que se você beber água gelada não sacia a sede. Então a gente precisa beber água em temperatura ambiente para poder saciar a nossa sede no deserto. Logo, logo, a informação que nós temos é que não é um costume, e sim uma necessidade de se fazer aquilo. Então, as pessoas olham com os olhos dela e colocam como costume. Mas talvez naquele lugar a gente faria o mesmo, porque é uma necessidade, não é verdade? Como a gente encontra também eles também bebendo chá. Depois da refeição você fala chá? Lá no Brasil eu tomo suco, né? Mas aí ele vai te falar, olha, se você tomar um suco gelado depois da refeição, você não vai conseguir andar nesse deserto. Mas tomando chá, você vai conseguir sim fazer aí a digestão da comida e andar melhor. Então quer dizer, então não é um costume. Se você estiver morando lá, você vai ter que fazer exatamente. Então, as pessoas, quando elas vão fazer interpretação bíblica, ele mistura costume com o que deve fazer, com tradição, o que é necessidade de fazer. Então, ele não olha nada, né? E você citou aí também, né, falando sobre os gregos aí e tal. É um assunto, assim, bem polêmico. O que acontece? Por exemplo, na tradução da Bíblia, você tem lá a palavra cronos, né? E a palavra kairos, né? Cronos, a galera fala que é o tempo do homem, né? Fala assim, do grego é o tempo do homem. Mas, se a gente for olhar bem a fundo, Cronos é o nome de um deus grego, certo? E Kairos também é o nome de um deus grego. Então, quer dizer, é como assim, por que a pessoa não traduziu a palavra tempo do grego e colocou o nome de deuses gregos do tempo? Porque não investigou direito, porque não pesquisou direito. Aí todo mundo fica repetindo a mesma coisa que o outro falou. Mas se você digitar aí, galera, no Rabi no Google aí, ó, e dar uma olhadinha, você vai ver que são nome de deuses gregos. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque quando a gente já elimina o nome desses deuses, tradição grega, a gente consegue entender mais puramente as Sagradas Escrituras, né? Muito forte, reverendo Rony, professor, né, mestre em teologia. Estou compartilhando aqui, quando está com a cabeça baixa aqui, as pessoas estão chegando aí. Sei que o horário já está um pouco meio tarde, mas temos pessoas aí ligadinhas aí, né, nesse assunto de suma relevância, né? Pode ficar à vontade, reverendo, de falar. A gente vai compartilhar algumas coisas aqui na tela. O senhor também fica à vontade de compartilhar alguns versículos também, tá? Trabalhando dentro dessa temática abençoada, né? Maravilha. Eu vou, pastor David, pegar um gancho na fala da professora Patrícia, dando continuidade. Fica à vontade. Vou tentar seguir no trilho. Ela colocou uma questão muito interessante e é um assunto que me é muito assim, tem um interesse especial por ele, que é a questão da tradução bíblica.
não na condição de alguém que conhece originais, né, que trabalha com grego e hebraico, não é minha área de pesquisa, eu não tenho conhecimento dos idiomas bíblicos, mas pensando assim na tradução de modo instrumental, né, vamos falar assim, a professora Patrícia colocou algo muito interessante, muito importante, porque o trabalho de tradução ele é um trabalho necessário e muitas vezes desafiador, né, justamente por causa dessas diferenças. Então ela citou o exemplo de palavras que chegam para nós com o sentido de adjetivo, não sei se eu posso considerar como adjetivo, mas que no texto que lá atrás, né, no ambiente em que elas surgem ou em que elas são usadas, a conotação era outra, né? E isso na tradução da Bíblia, a gente poderia citar aqui vários exemplos. Então você precisa, em alguns momentos, olhar para esse contexto, olhar para esse pano de fundo que tem várias facetas, né? Histórico, cultural, linguístico, como foi o que ela mencionou agora, né, professora Patrícia? Você tem que considerar o aspecto linguístico. Então você tem uma série de variáveis. Eu, particularmente, quando abordo a questão quando converso, né, até já dei palestras sobre esse assunto, falando sobre tradução da Bíblia, que é também um trabalho hermenêutico, diga-se de passagem, porque a gente não pode tratar a hermenêutica como uma ciência exata, né? Mesmo que ela tenha princípios, mesmo que ela tenha regras, mesmo que ela tenha leis, vamos dizer assim, né? Estou falando aqui dentro da hermenêutica clássica, né? A hermenêutica protestante que a gente utiliza, mais alinhada com o método histórico-gramatical, mas tem momentos em que o teólogo vai precisar olhar e ele vai dizer, não, eu interpreto o texto dessa forma. E isso é refletido na tradução, né? A tradução, ela coloca isso também. Foi o exemplo que a professora colocou, de algum modo tem alguma relação. Então, é um trabalho muito árduo e que, de certo modo, evidencia a importância da hermenêutica. Você vê que a hermenêutica está na base de diversas atividades, né? Você pensar, por exemplo, o missionário que vai para o campo, ele vai atuar numa tribo indígena, por exemplo, ele quer traduzir o Evangelho de João para evangelizar aquela tribo. Acredito que é o Evangelho mais traduzido, né, em ações missionárias. E aí você vai traduzir o Evangelho de João. Então, via de regra, isso é um trabalho hermenêutico, né? Você vai ter que olhar, você vai ter que usar ferramentas. E diga-se de passagem, mais uma vez pegando um gancho na colocação da professora Patrícia, que foi muito boa, muito pertinente, você tem que olhar justamente para essa ideia de olhar para o pano de fundo cultural, ela por si só já é um princípio hermenêutico, né? Já é um princípio hermenêutico, porque existe um fenômeno muito comum que eu chamo de anacronismo hermenêutico, né? O que é esse anacronismo hermenêutico? Já que a gente está falando aqui de pano de fundo cultural, dos tempos bíblicos, né? O que eu chamo de anacronismo hermenêutico? Na ciência história, né, na disciplina história, vou tentar ser assim bem claro, bem didático aqui, vocês vão interagindo comigo aí, tá, gente? Se vocês não estiverem, se eu não estiver sendo claro aqui, tá bom? Estava com 16 internautas aí, o pessoal está entrando em nome de Jesus. Tá chegando, estão chegando. Glória a Deus. Vamos lá, pastor. Então, pastor David, professora Patrícia, o que eu chamo de anacronismo hermenêutico? O anacronismo, vamos pegar, é um conceito que eu pego emprestado da história, né, da ciência história, da disciplina história. Quando você vai estudar história, você lê, você estuda sobre anacronismo. O que é o anacronismo? É você interpretar fatos do passado com as lentes do presente, né? Vou dar um exemplo aqui interessante. A gente fala do índio, né? O índio para lá, índio para cá. Mas o índio não se chamava a si mesmo de índio. O índio ele não usava essa nomenclatura para falar dele. Aliás, essa palavra índio, ela tem uma origem até curiosa, né? Que vem depois. Então, é uma coisa que foi colocada bem posteriormente. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? A gente olha para eventos do passado com lentes do presente, interpreta esses eventos à luz dos nossos olhos, que, dependendo se a gente for falar do contexto bíblico, as diferenças são substanciais, são estruturais. Então é muito comum na igreja a gente ver as pessoas olharem, né, para determinados textos da Bíblia e você leva para a Bíblia uma interpretação partindo de uma realidade contemporânea, né? Isso não é aplicação, ok? Aplicação é outra conversa. Veja, eu estou falando agora de interpretação de textos. Então, você precisa respeitar esse pano de fundo histórico, cultural, você precisa olhar. Vou dar um exemplo de anacronismo hermenêutico aqui, pastor David e professora Patrícia, para a gente esquentar um pouco aqui a nossa live. Fica à vontade, fica à vontade. Vou colocar um exemplo aqui de anacronismo hermenêutico. A gente olha lá para aquela passagem do Antigo Testamento, é até engraçado, né? Quando a esposa de Jacó,
ela se assenta sobre os ídolos. Vocês se lembram disso? Me ajuda, eu não me lembro qual é o capítulo de Gênesis. Se vocês lembrarem aí, me falem, que eu confesso que eu não estou me lembrando agora. Mas tem um momento em que Labão, o tio dele, né, está perseguindo ele, e aí tem um momento que ele vai entrando nas tendas. Vocês devem se lembrar dessa passagem. Aí o que ela faz? Ela vai e se assenta sobre os ídolos. Aí nós hoje, brasileiros, ocidentais, cidadãos pós-modernos, século XXI, a gente olha para essa passagem, né? E por que ela se sentou? Porque ela não queria que Labão levasse os ídolos. Aí a gente olha para essa passagem e fala bem assim, poxa, a esposa de Jacó era uma ladra, ela estava roubando, ela estava levando os ídolos que pertenciam ao pai. Mas essa é uma leitura anacrônica, porque a gente está olhando com lentes nossas, sem entender o pano de fundo ali. E qual é o pano de fundo ali? Verdade. O pano de fundo é que, naqueles tempos, né, e você tem naturalmente o pessoal da área que pesquisa que vai explicar isso. O pano de fundo ali é que aqueles ídolos domésticos, uma explicação possível, claro, né, que eu estou colocando aqui agora, o pano de fundo ali é justamente que os ídolos domésticos, eles funcionavam como uma espécie de garantia da herança. Então ela sabia que se ela entregasse para o seu pai e ele levasse, ela perderia aquela herança. Então o que ela faz? Ela esconde, ela guarda para si. Então, foi uma forma que ela encontrou, claro, de maneira inusitada, mas uma forma dela assegurar o seu direito à sua herança. Então, e isso, pessoal, acredite, a gente faz isso o tempo todo, né? Por exemplo, eu vou falar algo que agora que é polêmico, talvez, não sei se a gente vai poder desdobrar aqui, mas veja, por exemplo, Mateus 19, né? Mateus capítulo 19. A igreja insiste em falar que Mateus 19 está falando de divórcio. Eu ouso afirmar que Mateus 19 não fala de divórcio. Mateus 19 não está falando de divórcio. A gente usa Mateus... Polêmica, né, pastor? Fica à vontade. A gente insiste em usar Mateus 19 para legitimar uma série de ações relacionadas a essa questão do divórcio na igreja, mas quando você analisa Mateus 19 à luz da exegese, isenta do dogma, né, você percebe que, poxa, mas o texto não está falando de divórcio. Né? Então, assim, o texto ali é outra questão, era uma outra prática cultural, diferente do que a gente entende hoje por divórcio. Né? Então, o que a gente entende por divórcio hoje é diferente daquela prática, existem pontos de semelhança, é claro, mas é diferente do que está sendo tratado ali em Mateus 19. Então, isso é uma coisa assim, choca um pouco, né? Choca um pouco, porque na igreja a gente recebe discursos prontos, né? Fórmulas prontas, mas ao mesmo tempo, pastor e professora, e os nossos internautas que nos acompanham, né? Ao mesmo tempo é libertador, porque eu acho que como cristãos, a gente precisa fazer uma autocrítica no sentido de reconhecer que alguns pressupostos na igreja precisam ser revisados, precisam ser repensados, né? E a hermenêutica, nesse sentido, leal à interpretação da Bíblia, ela só vai nos ajudar no sentido de clarear o texto bíblico, o sentido, nos ajudar a entender exatamente o que o texto pretende comunicar, né? Pode falar. É verdade, assim, se a gente for entrar nesse assunto de divórcio, principalmente na cultura hebraica, assim, a gente vai ter um debate polêmico, né? Na verdade, vai ter uma coisa assim, né? Podemos fazer uma outra live com esse assunto. Eu ia sugerir isso. Assunto é panorâmico, né? É um assunto realmente complexo, mas é um assunto de suma relevância, com certeza, né? Nesse período que nós estamos vivenciando dentro das igrejas. Nós sabemos muito bem, tem muitas pessoas, né, com esses casos em geral. Então, nós temos que saber como tratar, né, como saber aplicar a palavra. E isso tem a ver com a hermenêutica bíblica, né? Saber realmente interpretar os textos bíblicos. Porque, senão, em vez de você ajudar, você mata aquela pessoa, entendeu? Você falou sobre Raquel, né? Professora Patrícia, só perdoe-me interrompê-la antes de você prosseguir. Isso é uma coisa, vou ser bem objetivo, isso é uma coisa tão séria que se nós interpretamos incorretamente o texto bíblico, isso dá lugar a discursos nas nossas igrejas que legitimam a exclusão, que legitimam a nossa incapacidade de acolher essas pessoas, e a gente usa a Bíblia para legitimar isso, né? Então isso mostra, eu acho que essa discussão ela é importante, e até parabenizo a vocês pelo espaço, por essa abordagem, por essa iniciativa de vocês, porque permite justamente a gente repensar, olhar, né, sermos leais à Bíblia. E claro, a igreja ela não é sempre precisa na interpretação do texto bíblico, então ela precisa estar aberta a essa revisão, né? Eu acho que isso é fundamental. Professora.
Não, eu digo sempre, para mim, a igreja precisa de uma reforma já sobre esse assunto, urgente. Tá entendendo tudo errado, assim, 99% errado, né? E eu acho que isso agora está trazendo uma consequência, porque a igreja não está sobre uma base firme, que é o quê? O estudo para casais, né? Está totalmente oposto do que a Bíblia nos traz aí, né? Um assunto bem... Não é que é polêmico, mas a verdade é aquela verdade que impacta, né? Você, né? Você fica, o quê? Como é que é? Mas a Bíblia é assim, é uma verdade impactante que te liberta logo. Tira aquela venda dos seus olhos, né? Lá que você falou da Raquel, também é interessante, né? Que Jacob vai, né? Joga lá a maldição para cima de quem tivesse os ídolos e a Raquel acaba morta, né? A gente, né? É um assunto bem complexo aí sobre essa idolatria aí que ela arrumou aí, mas vamos estar abrindo os textos aqui para estar falando, né, sobre a hermenêutica, né? Então é isso aí, meu professor, muito bom a colocação de todos vocês, os internautas estão conosco, né, estamos com mais de 11 pessoas aí, ao vivo, juntamente conosco. Eu quero pedir a você, deixe seus comentários aqui embaixo, tá bom? Que a gente vai colocar aqui ao vivo na tela, tá bom? E fazemos menção do nome de cada um de vocês para a glória de Deus. Eu vou compartilhar uma tela aqui, e hoje nós percebemos, meu pastor, né, sendo agora um pouco mais prático, lógico que na realidade a teoria foi abordada, nós temos uma complexidade muito grande abordando sobre a hermenêutica. Então, dentro da hermenêutica, a arte de interpretação da Sagrada Escritura, por que é importante para uma pessoa que prega, uma pessoa que dá aula na escola dominical, né, uma pessoa que é professor. Então, qual a importância? Nós vamos ver aqui agora, vocês que estão conosco, nós estamos com mais de 15 pessoas ao vivo aqui, deixe os seus comentários, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela, nós vamos ficar pequenininho, pastor, reverendo Rony, amém? E a gente vai começar a falar algumas coisinhas. É simples, mas bastante eficaz para nós entendermos. Primeira coisa é o seguinte, nós vamos vermos que alguns textos que ele diz que estão na Bíblia, mas que não estão na Bíblia, né? Frases, são jargões utilizados, o senhor conhece muito bem, tem muitos, né? E que ele diz que estão na Bíblia. Como é que é? Pode falar. Não, perdão, pastor, só estou corroborando com o que você está dizendo, realmente, os versículos novos, né? Então vamos compartilhar aqui, vamos ver como é que vai ficar aí a tela. Você aguarda aí agora, vamos começar a compartilhar a tela com os irmãos. Aqui. Deixa eu ver. Consegue ver a tela aí, reverendo? Apareceu para mim. Perfeito. Perfeito? Eu vou aumentar mais para a gente ver se vai ter, como é que vai ficar. Ficou melhor, né? Dá para ver? Excelente. Você, internauta, que está conosco, vê aí, ó, live ao vivo, Facebook, a importância da hermenêutica bíblica para a igreja, né? O reverendo Rony, juntamente com a minha esposa, a gente, deu uma esboçada aí um pouco na teoria, o que realmente significa hermenêutica, essa ciência, essa arte maravilhosíssima, que é a interpretação correta das Sagradas Escrituras. Nós vamos vermos aqui e vamos desmistificarmos, né, juntos aí, tá bom, reverendo Rony? Fica à vontade também para falar, entendeu? Para esboçar aí em nome de Jesus. Minha esposa também é professora, Patrícia Maia. Vamos lá, desmistificando algumas frases conhecidas que muitos dizem que estão na Bíblia, mas que infelizmente não estão, né? Você que está acompanhando aí, coloca no comentário aí se você já viu outras frases, se você já ouviu essas frases que a gente vai começar a colocar aqui e começarmos a desmistificarmos, né? Primeira frase aí, fala aí para nós aí, reverendo Rony, o que está escrito aí? Essa é um clássico, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E não só não está na Bíblia, como é contrário a alguns exemplos que a gente tem nas Escrituras, né, pastor? Fica à vontade, para esboçar Ok, um pouquinho. ok. Exato. Você colocou essa frase, pastor, eu me lembrei, durante o curso de mestrado, nós tivemos um professor, o professor Clayton Kunz, né, inclusive ele é um dos tradutores da Bíblia de Estudo Arqueológica, que vocês devem conhecer, uma ferramenta fantástica, inclusive, também. E ele até comentou justamente sobre esta frase. Você falou que agora me fez lembrar. Ele comentou justamente sobre isso. Ele falou, olha, gente, e eu concordei com ele, né? Ele disse assim, olha, eu tenho dificuldade com essa frase porque... E ela é muito forte no meio batista, né? E ele é batista também. Aí ele até brincou, né, com a situação e colocou, ele falou, ó, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Aí ele vai dizer, ele fala, poxa, mas
Se você olhar Paulo, por exemplo, ou Saulo, né, como queira, foi um homem altamente preparado, qualificado, está na ponta, né, de uma longa tradição rabínica, quer dizer, ele estava ali herdeiro daquela herança rabínica, conhecia profundamente o Tanar, o Antigo Testamento, e aí, quer dizer, é esse homem que Deus vai escolher, é esse homem que Deus vai chamar, ou seja, era alguém capacitado. Né? No meu entendimento, claro, ele precisou fazer uma releitura do Antigo Testamento à luz de Cristo, do evento Cristo, por assim dizer, mas o fato é que ele era um homem muito bem preparado, né, que foi chamado por Deus, foi chamado pelo Senhor Jesus para justamente evangelizar, ser um missionário, ser o teólogo do cristianismo, vamos dizer assim. Né? Então, é uma boa observação, pastor David. Essa frase realmente precisa ser repensada, questionada. Muito forte, reverendo Rony, muito forte, com certeza. Vamos chegar daqui a pouquinho, falarmos a respeito de Saulo, né? Ou Paulo, e nós vamos ver se realmente na Bíblia, como eles dizem muito bem, se Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, né? Que é um também dos jargões e que eles dizem que estão na Bíblia. Então é isso aí. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? É uma frase famosíssima do célebre, nós temos o cientista Albert Einstein, né? Um dos grandes cientistas, e até hoje aí, está, né, entre aspas, aí, vivo no nosso meio. Então, nós vemos que é uma frase que ele coloca, mas que realmente, de Gênesis a Apocalipse, de maneira alguma, você vai encontrar esta frase, né, dentro da Bíblia. Mas o pessoal, os pregadores em geral, usam esses jargões. E as pessoas da glória a Deus, da aleluia, né? Sim. Até rodam no mistério. Por quê? Infelizmente, por não conhecer as Sagradas Escrituras. Mas é claro. Zac, fecha a porta, meu filho. Muito alto agora, fecha lá. Vamos passar para o próximo aí. Você que está conosco aí, vai colocando nos comentários. A outra frase aí, ó. Lê para mim, a professora Patrícia. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Meu Deus, você já viu muito isso também, reverendo Rony? Já, com certeza, com certeza. E o problema maior disso, né, pastor, que na verdade é justamente o que você está procurando mostrar, é a ideia de que isso está na Bíblia. Eu me lembro, a gente era mais jovem, mais novo, e a gente ficava em casa, às vezes ali em conversas com a família, e alguns supostos versículos, não, mas isso estava na Bíblia, não, porque isso estava numa tradução antiga, agora mudou, e realmente não, né? Até porque hoje nós temos várias traduções disponíveis, você pode fazer um estudo comparativo em português, aqueles que leem o hebraico, o grego, podem, você tem várias versões, vários textos, né, vamos dizer assim, disponíveis aí, tanto em hebraico como em grego, para você poder fazer essa conferência, né? Então, são ideias, é interessante, o pastor David, professora Patrícia, que isso se populariza entre nós, né, e vai ganhando, assim, uma aceitação, mas evidencia justamente essa carência que o nosso povo tem de ele próprio ir às Escrituras, né, de ele próprio ir lá e conferir na palavra de Deus. Essa utilização expressiva, meus amados, dessas frases, inclusive na pregação, elas refletem também uma outra tendência muito negativa entre nós, que é justamente essa tendência de repetir algo sem questionar o que nós estamos ouvindo. Então, algo é lançado, às vezes, por um pregador de renome, por um pregador famoso, ou às vezes na nossa igreja, você está ali, alguém vem de fora pregar, ou algum obreiro, até mesmo um obreiro local, que coloca aquilo ali. Papagaio, né? Exato, a síndrome do papagaio. E aí você sai. A gente poderia colocar aqui, pastor David, eu não sei se eu vou estar antecipando, porque eu não vi a. Pode falar, fica à vontade. Ok, obrigado, pastor. Um exemplo muito comum, isso tem até uma música do J Neto, que é uma melodia muito bonita, uma letra até muito bonita, né? Mas que justamente reproduz esse tipo de erro. Vocês devem se lembrar daquela passagem lá do livro dos Salmos. Há uma tradução muito antiga, uma versão da Almeida Corrigida, quando o texto diz assim: o nome do Senhor é Já. E isso foi entendido. Isso foi entendido durante muito tempo com o sentido de que o nome do Senhor é Já, né, o seu nome é Já, no sentido de que Deus age rápido, né? No sentido de que Deus vai agir rapidamente na vida das pessoas. Isso foi passado para as pessoas na pregação com esse sentido. Só que quando você vai para o texto bíblico lá, esse Já, na verdade, é uma abreviação do nome do tetragrama hebraico, né? Que a gente tem lá a questão do nome de Deus. Yud-Heh-Vav-Heh, né? Exato, exato. E seria uma abreviação. Então, o que é comum, inclusive, no texto hebraico. Né? No texto grego, a gente tem as nôminas sacras, que são também formas de abreviação. Então,
Isso, no nosso idioma existe isso também, né? Só que ficou na tradução, né? Ficou na tradução, o nome do Senhor é Jah. Então, assim, seria uma abreviação de Javé, né? Eu, particularmente, tenho muito problema com essa ideia do tetragrama traduzido como Javé, porque no hebraico não tem J, né? Então seria, talvez, o mais próximo seria Yavé, né? E nem no grego também, né? Nós temos J, né? Exato. Enfim, então é um exemplo, eu acho que um outro exemplo clássico, professora Patrícia, pastor David, que a gente poderia colocar também, é aquele de Jó 42. O de Jó 42 é um clássico, né? Jó 42, Jó 42, não, perdão, Jó 41. Quando a gente lê aquele texto lá, eu estou falando justamente, ó, lembrando aqui que eu estou para retomar a linha de raciocínio, né? Eu estou falando do fato de que textos são usados, né? Frases são reproduzidas sem que as pessoas tenham o cuidado delas mesmas irem ao texto para verificar. Aí a gente tem lá aquele texto de Jó que diz assim: na presença dele, ou na presença dele, né? Lá está assim: na presença dele até a tristeza salta de prazer, na corrigida. Aí muita gente pega esse texto, eu já vi pregações de pregador famoso, né? Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de prazer. Só quando você vai lá em Jó 41 para ler o texto e o contexto, né? Princípio muito importante na hermenêutica, você descobre que o texto não está falando do Senhor, o texto está falando de um animal pavoroso, um animal que incute medo, né? E o texto não fala de Deus, e há outras traduções que traduzem diferente do que está ali na corrigida, né? Na corrigida está: na presença dele até a tristeza salta de prazer. Quando você vai na NVI, né, a tradução é totalmente diferente. Adiante dele vai o desespero. Olha como muda radicalmente. Né? Meu Deus! Então, assim, é um exemplo muito interessante. Você quer um outro, pastor, que eu vou falar agora aqui, que eu acho que os internautas não vão nem dormir essa noite. Nós estamos chegando lá, mas pode mandar ver. Ó, eu vou citar um exemplo aqui que se tornou também um clássico entre nós, né? Que é um que também nos Salmos, é um outro exemplo de Salmos que eu vou citar. É aquele Salmo que diz assim que o Senhor, ele tem prazer na morte dos seus santos. Esse é um clássico, esse é usado em velórios, né? Esse é usado quando morre algum irmão na igreja, a gente chega no culto à noite e tal. Só que quando você lê o Salmo e analisa o verso à luz do contexto do Salmo, você percebe que, na verdade, o que o texto está dizendo é que o Senhor se entristece com a morte do seu santo. É justamente o sentido contrário do que a gente afirma hoje. Ali é uma questão de tradução. Se você tomar a NVI, que é uma tradução fantástica, você vai perceber que ela corrige esse problema, porque ela respeita o contexto. Basta você ler o contexto. Se você lê o contexto, você percebe. Aí você fala assim: poxa, Rony, mas quando nós morremos, nós vamos para o céu, vamos estar com Cristo, né? Você não acredita nisso? Sim, eu acredito, mas essa é uma teologia que, para aquele momento em que o Salmo foi escrito, essa teologia ainda não estava tão desenvolvida como está para nós hoje. O salmista não tem essa teologia em mente. Verdade. Ali ele está falando de outra coisa, ele está falando de outro contexto, né? Mas esses são só alguns exemplos, né, pastor? Acho que nós precisaríamos de pelo menos mais uma live para... Vamos lá. Para abordar esses assuntos. Estamos com mais de 18 pessoas ao vivo aí juntamente conosco. Vamos compartilhando a tela ainda. Muito bom, muito bom. Muito boa colocação. Minha esposa fica à vontade também. Já falando muito, me interrompam aí, viu? Vou tentar... Que isso. Outra frase, né, que eles usam e utilizam como jargão, que nós falamos muito bem. Falando que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Principalmente os pregadores pentecostais, nós somos pregadores também pentecostais, mas que infelizmente você falou, a síndrome do papagaio, né? Eles repetem aquilo que as pessoas falam, principalmente os pregadores famosos, pregadores que têm renome, e que eles realmente não são que nem os crentes bereanos, de analisar nas entrelinhas, observar, né? E a hermenêutica bíblica, ela não precisa, e ela não é somente usada, somente quando você vai fazer teologia, que eu falo assim, no núcleo, né? Ou numa faculdade. Você lendo a Bíblia, você já está fazendo hermenêutica. Você tem que interpretar, você tem que entender e compreender o que está escrito ali. Então, é uma análise minuciosa. Então, você vê que as pessoas, elas têm preguiça, elas pegam somente aquilo que já está falado e continuam passando para frente, pensando que estão falando também a verdade. Vamos lá, minha esposa, fica à vontade também para falar aí, para a gente dar sequência aí, se Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Você que está nos ouvindo aí, os internautas, né, Reverendo Rony, tem que falar aí, coloca nos comentários aí, será que Deus mudou mesmo? Por quê? Eles usam esse jargão para quê? Que Saulo dizendo que é grande, Paulo é pequeno, né?
Então Deus vai pegar os grandão, aqueles que são prepotentes, exaltados, né? Aqueles que são exaltados, Deus vai abater e vai transformar em pequeno, porque Deus é especialista de pegar o grande e transformar em pequeno. Mas será que isso é verídico mesmo? Será que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Minha esposa, fica à vontade aí. Voltando um pouquinho antes aí, antes de entrar nesse assunto. Pode falando. O que é interessante, que eu acho erradíssimo, né? Me perdoe a expressão da palavra, mas é isso, é que nós temos mais de 20 milhões de traduções bíblicas diferentes, certo? Então, a gente encontra aí, por exemplo, a gente pega a versão, vamos supor, a pessoa diz que pegou do hebraico, depois passou para o grego, depois passou para o latim, depois passou para o inglês e depois passou para o português, não é? Só que aí, até chegar do inglês para o português, a gente encontra essa série de erro aí, né? Que nem agora a gente vai estar falando assim. Então, por quê? Eu quero colocar vocês aí que estão nos ouvindo para poder pensar, né? Por que será que fez essa viagem toda, essa volta toda, e não traduziu-se a Bíblia do hebraico para o português direto? Por que será que fez essa volta toda? Por que será que tem tantas versões bíblicas? Meu Deus! Por que é que a maioria das versões bíblicas, os nomes estão tudo errado? Esses doutores não eram doutores? Como assim? Né? A gente pensa uma série de coisas, porque aqui a gente está comentando sobre erros, mas espera aí, são homens que conheciam os originais, não é verdade? São homens que conheciam o latim, que conheciam o hebraico, e como assim, mesmo estudantes que se diziam mestres, mesmo assim a tradução não está correta? Como assim não está correto, né? Então a gente vê o precário trabalho daqueles que se diziam mestre e que se dizem mestre, né? Porque a gente encontra também que hoje, ao invés dos mestres atuais fazer uma Bíblia correta, que seria o certo, o que eles fazem? Eles colocam a Bíblia financeira, Bíblia de não sei o quê, e vende a Bíblia por R$500 ou R$1.000, não sei quantos, e mesmo assim você continua com a tradução errada. Muito bem. Rony, vamos dar continuidade, então. Isso é muito forte. Se quiser pegar um gancho aí para falar, tá bom? Eu ouvindo a professora, eu me lembrei de um texto que eu publiquei no meu blog há um tempo atrás, falando justamente sobre a questão da... O título foi... na verdade, tem uns anos já que eu postei esse texto, foi até uma reação, na época, a uma notícia que foi veiculada de um cantor, né, um cantor muito famoso na época, né, hoje ele está um pouco fora de cena, e ele publicou uma Bíblia seria uma, entre aspas, né, uma Bíblia de estudos, onde ele colocava fotos dele, uma coisa assim, sabe, as duas coisas assim, não, exato, as duas coisas não casavam, sabe, e eu até escrevi, aí eu escrevi o texto, né, inclusive reagindo a isso, como cristão, como evangélico, como pentecostal, dizendo, olha, isso é uma banalização dessa tradição, porque eu penso que esses excessos que são cometidos em relação a esse mercado de Bíblias de estudo, ele também não pode tirar o valor dessas ferramentas, né? Então nós temos ferramentas como a Bíblia de Estudo Thompson, por exemplo. Eu, como pentecostal, né, vou citar aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, né, que foi uma Bíblia foi uma das pioneiras aí nessa tradição de Bíblias de estudo. Então, são ferramentas muito úteis. E eu lembro quando eu escrevi o artigo, professora Patrícia, pastor David, eu até peguei uma fala do Donald Stempes, né, que é um teólogo pentecostal, já falecido, e o autor das notas e estudos lá da Bíblia de Estudo Pentecostal, onde ele falava o que motivou ele a escrever a Bíblia, a produzir a Bíblia. Ele está escrevendo as notas, ele está escrevendo os estudos numa época em que o acesso à bibliografia não era como hoje, né? Você tinha uma quantidade enorme de obreiros no movimento pentecostal que não tinham acesso à teologia, que não tinham acesso a livros. Então a motivação dele, né, não foi comercial, a motivação dele foi atender ao reino de Deus, uma demanda que havia, né? Bem diferente de uma postura como essa, em que o camarada vai lá porque ele tem um nome, ele tem uma fama,
e ele vai e usa o texto bíblico, anexo a isso, ele vai colocar ali fotos de shows, e coloca isso como uma Bíblia a ser vendida, alegando que era para alcançar os jovens, né? Eu até comentei, falei, olha, eu acho assim, se ele quer escrever um livro da biografia dele, compra quem quer, né? Isso é um direito dele, eu não jamais criticaria. Eu vou escrever um livro da minha biografia, vou colocar fotos de onde eu estive, com quem eu estive, o show que eu fiz, tudo bem. Agora, a partir daí, você pegar uma Bíblia e anexar a isso, né, e dizer que isso é para... Ficou realmente uma coisa muito apelativa, né, e eu acho que, de fato, a gente identifica excessos e sempre me perguntam, fala assim, Rony, a professora tocou nessa questão, sempre me perguntam, fala assim, professor, quando a gente aborda esse assunto, né, professor Rony, traduções da Bíblia, né, isso é mais um comércio ou é uma necessidade? E eu respondo as duas coisas. Você tem, de fato, um comércio instalado, né? Você tem, não dá para negar que existe sim interesse comercial, mas a gente precisa lembrar também que há fatores que justificam novas traduções. Por exemplo, a dinamicidade da língua, né? A língua é dinâmica, a língua muda. Eu vejo, por exemplo, uma mudança no nosso vocabulário em menos de 20 anos. Eu tenho 36 agora, né? Eu vejo uma mudança no vocabulário substancial em palavras, expressões. Eu estava ouvindo um especialista em arcaísmos da língua portuguesa, ele falando sobre isso, eu achei muito interessante. Ele disse que antigamente as pessoas falavam bem assim, vamos em boa hora. Com o tempo, essas duas palavras se juntaram, e hoje a gente fala vamos embora. Olha que coisa interessante. Né? Você vê que foi mudando muito. Agora já não é mais embora, agora é bora. Né? Então você percebe que a língua ela tem essa dinamicidade, as palavras vão mudando, um outro fator atrelado a isso, palavras que mudaram de sentido, né? Por exemplo, a corrigida antiga, ela colocava buzina em Joel 2, né? Toca buzina em Joel 2. Só que buzina para nós hoje não evoca a ideia de um instrumento de sopro, né? Ali o sentido, buzina para nós tem um sentido a gente logo pensa no carro, né? No volante ali, você ia ali bater ali, né? E buzinar, e aquele barulho chato. Mas no texto bíblico, a palavra é outra, tem outra conotação. Um outro exemplo interessante também, a palavra jornaleiro, que é usada na corrigida antiga, se você pega as novas versões, elas tiraram a palavra jornaleiro, porque jornaleiro na Bíblia tem o sentido de um trabalhador que ganha pelo dia. Jornaleiro, para nós, é aquele camarada que fica jogando jornal e vendendo jornal na banca. Então, são as expressões idiomáticas, né? Exato, então são mudanças que vão acontecendo na língua, né? E isso é um fenômeno linguístico, todas as línguas passam por isso, né? Então, se você for olhar, por exemplo, o próprio hebraico, né? O hebraico passou por mudanças, nós não temos o hebraico bíblico, isso é um fato, né? As pessoas, estou voltando ao original, nós não estamos voltando ao original. O texto mais próximo que nós temos do hebraico bíblico é o texto de Qumran, né? Que é um texto que dista aí séculos do original, então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente vai falar sobre tradução da Bíblia. Então você tem fatores que justificam a continuidade da tradução, você tem gente séria trabalhando na área de tradução. No Brasil, eu posso citar aí pelo menos 3 nomes, Luiz Saião, Abraão de Almeida, que na verdade vive na Flórida, nos Estados Unidos, né? E o Esdras Bento, só para citar 3 nomes, né? A gente tem gente séria trabalhando com tradução da Bíblia, mas infelizmente, como a professora bem mencionou, existe também uma banalização, existe também uma problemática envolvida nisso que tem que ser criticada, claro. Muito forte, reverendo, muito forte. Estou compartilhando com o povo aqui, tem mais gente para entrar aí. Então, mesmo ponto que ela aproxima, ela pode também distanciar, né? Sim, por ter muitas traduções, muitas versões por aí. Foi como o senhor falou aí, né? As pessoas perguntam a gente também, aí eu sempre falo, eu apresento também a Bíblia Judaica Completa, de David Stein, é uma Bíblia muito boa também, próximo também, né, do original, chega próximo a algumas coisas, mas o importante de tudo é o quê? A pessoa primeiro pegar versões e versões, entender ali, e depois também ir para o original para ver o que está querendo dizer, né, verdadeiramente. Mas temos aquelas pessoas que infelizmente não têm conhecimento da língua hebraica, né, e nem têm conhecimento da língua grega, então elas precisam de versões mesmo, para conseguir extrair alguma coisa. Então, temos que ter essa preocupação de qual Bíblia, qual é importante, qual é melhor. Então, é isso aí. A pessoa depois vai observando. Nós temos a NVI, que você falou, nova versão internacional, que é muito boa também. Nós temos a Bíblia Judaica completa aí, para os irmãos que estão acompanhando. Então, é isso aí. Internautas, vocês estão aí conosco aí.
né? Nós temos o professor Rony, a professora Patrícia aqui, minha esposa, juntamente conosco. Se Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, bem rápido aí, né? Não precisa ler tudo aí. Nós vemos que o nome hebraico para Saul, né, para Saulo, vem de Shaul, né, que significa desejado aí, é o nome judaico do apóstolo. E Paulo é o nome romano, que significa pequeno ou menor. Observando a nota importante aí, irmãos, vocês que estão conosco aí, os internautas. Nas escrituras de Gênesis e Apocalipse, nós vemos Deus mudar o nome de Saulo para Paulo. Como Saulo tinha dupla cidadania, judeu e romano, possui, então, os dois nomes. Então, né, cidadania romana e cidadania judaica. Como judeu era Saulo, né, e como romano ele era Paulo. Ele tinha dupla cidadania. Nós temos os textos base aí, não preciso ler tudo, mas só na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do 5 ao 7, você vai ver ele aí dizendo aí, ó, circuncidado ao 8º dia, que é pela lei, né, o macho, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, contra a lei fui fariseu. Então nós temos aí do partidarismo dos fariseus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, então você vê que ele era judeu. Mas aí em outro texto bíblico, você vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e 25 em diante, quando ele está sendo ali preso, né, para ser chicoteado por um centurião, você vai ver lá que, versículo em diante, lá, você vai ver, seus pais eram ricos, comerciantes, de Tarso, na cidade, adquiriu o título de cidadania romana. Paulo se valeu desse título de várias situações. Aí nós temos aqui o texto que eu vou citar, não precisa falar muito. Aí ele vai falar, sou cidadão romano, versículo 25 lá, ó. Versículo 26, ele fala, este homem é romano. Versículo 27, Paulo vai dizer, sim, sou. Versículo 28, que é importante aqui, ó. Tornou o comandante e vai dizer o seguinte, eu, por grande soma de dinheiro, adquiri esse dinheiro de cidadão. Paulo disse, mas eu sou desde nascimento. Aí, observe muito bem, parece que há uma, né, como é que fala aí, não está batendo, né, nos textos bíblicos, né? Contradição, uma aparente contradição. Isso é um paradoxo, isso aí. Se ele disse que ele era nascimento lá, era judeu, né, foi circuncidado ao 8º dia, e aqui está dizendo que ele era desde nascimento cidadão romano. Então, a dúvida está aí para os irmãos, que é só explicando por aí que os seus pais eram da cidade de Tarso, da cidade da Cília, da Pisídia, e adquiriu esse título de cidadão romano porque eles tinham boas condições. Então, comprou para o seu filho e colocou o nome Paulo. Então, lugar nenhum, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, não é isso? Esposo, fica à vontade aí, fala aí. Depois vamos falar então do patriarca Jacó rapidinho. Fala, meu. Opa. Pode falar. Vamos voltar para cá. Fala, meu bem. Se quiser adiantar. Não, é interessante você ver que só os romanos tinham o direito de andar a cavalo, né? Você encontra ali, então você encontra que por isso que Shaul andava a cavalo, você encontra isso também, né? Você encontra que o pai dele tinha parte ali nas peles dos animais do sacrifício do templo, e por isso ele era fazedor de tenda, né? Aí, quando a gente vai estudando, a gente vai descobrindo tudo, mas é interessante saber que, na verdade, ele tinha dupla cidadania, né? Muito bom. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Professor Rony. Obrigado, pastor. Esse contexto, né, essa questão da tradição judaica, isso é muito, muito enriquecedor. Eu vejo que a professora Patrícia tem um interesse especial pelo assunto, eu acho que é muito bacana e contribui muito para elucidar as passagens. É claro que, por tradição judaica, né, a gente precisa pensar isso, claro, né, para quem está interessado na interpretação bíblica. A gente precisa pensar a tradição judaica que está para aquele momento, né? É porque a própria tradição judaica ela passa por mudanças, por revisões, né? Você tem uma série de interpretações rabínicas e por aí vai, o próprio Talmud, né? Então você tem essas leituras que vão sendo refeitas, vão sendo revisadas. E isso é um assunto, sem dúvida algum, um assunto muito importante, porque o conhecimento desse pano de fundo, por exemplo, uma informação simples, né, como essa que a professora quando eu digo simples, não no sentido de demérito, né? Eu digo no sentido mesmo de objetividade, ela coloca, e é interessante porque traz uma luz, né? O texto ganha vida, você, puxa vida, eu não tinha... você falou, professora, eu me lembrei de um outro caso interessante, que é quando Jesus, ele fala bem assim, né? Olha, quando ele envia os discípulos para evangelizar, ele fala assim, olha, ninguém saudeis pelo caminho, eu sempre falo disso, né?
E ali a gente lê isso com os olhos. Aí volta aquela questão que eu abordei no início lá com vocês, é o anacronismo hermenêutico. A gente olha com as lentes de ocidentais, de brasileiros, né, do século XXI. Poxa, Jesus devia ser grosseiro pra caramba, hein? Porque para ele falar, né, não fala com ninguém, não saúda ninguém. Só que o conceito de saudação, né, o conceito de saudação para nós, ele é muito mais objetivo, vamos dizer assim, do que a saudação dos judeus daquele momento, daquele contexto histórico, né? E naquele contexto histórico, ali você tinha expressões corporais, tomava tempo, né? E havia uma urgência na missão evangelizadora deles ali. Então, por isso Jesus fala, olha, ide a ninguém saudeis pelo caminho. Aí você olha isso, né? Um outro exemplo também seria quando Jesus fala, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Aí havia isso é muito forte. Outro exemplo interessante também, né? Você tinha aquela cerimônia que se realizava. Uma explicação possível, porque os arqueólogos dão mais, né? Uma explicação possível é que havia uma cerimônia que era realizada 1 ano depois da pessoa já tinha morrido, né? Então, quando Jesus fala para aquele jovem ou para aquele homem, olha, que ele queria ir lá, não, deixa eu sepultar meu pai. Ele fala, não, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, né? Possivelmente uma alusão a essa prática, né? Não é que Jesus estava impedindo o filho de participar do velório do pai, não é isso. Então, você tem uma série de explicações possíveis. Na verdade, pastor David, professora Patrícia, eu suspeito que esse pano de fundo cultural, histórico, literário, linguístico, ele é muito maior do que a gente calcula, né? Ele é muito maior do que a gente imagina. Porque a Bíblia, ela é um texto que ela não surge no vácuo, ela não surge do nada. Na exegese, há uma expressão alemã que é muito utilizada na exegese, o que é chamado de Sitzenleben, né? Essa expressão alemã Sitzenleben, lugar da vida, lugar vivencial. Eu gosto de falar lugar geracional. Então, os textos bíblicos eles surgem dentro de um contexto que precisa ser entendido, que precisa ser respeitado, principalmente para nós que praticamos uma hermenêutica que está preocupada com a intenção autoral. Nos tempos contemporâneos fala-se da morte do autor, né? Hoje nós ouvimos falar da morte do autor. O interesse maior na interpretação de textos em várias hermenêuticas pós-modernas reside no leitor, né? Então o sentido não está mais no autor, o sentido agora está no leitor. Só que para a gente que trabalha com a exegese clássica, com a hermenêutica clássica, isso é uma dificuldade, né? Então a gente tem dificuldade com isso, porque para nós o autor continua sendo preponderante no processo interpretativo. Então, ou seja, eu tenho que voltar, eu tenho que ouvir, entre aspas, né? Eu tenho que ouvir Paulo, eu tenho que ouvir Tiago, eu tenho que ouvir Moisés, eu tenho que ouvi-los. Eu não consigo interpretar o texto sem ouvi-los e sem respeitar esse contexto geracional, esse Sitzenleben que gera os textos bíblicos, né? Isso é muito importante. O que eu acho interessante, assim, né? Lógico que meu contato com a cultura judaica começou há muito tempo atrás, né? Olha que legal. Estava eu numa praça ali, apareceram 4 judeus e falaram bem assim para mim, Hashem tem um plano na sua vida, toma aqui, ó, os livros e vai estudar, né? E ali eu fui estudar. Mas, por que eu defendo a cultura hebraica? Porque se você não tiver a cultura hebraica, primeiro ponto, Yeshua, né? Era judeu, né? Então, se ele veio pregar para judeu, e os discípulos eram judeus, se você não entender de cultura judaica, fica difícil você entender o que é que ele pregou, né? Então, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo. Jesus fala bem assim, o sábado foi feito por causa do homem ou por causa do sábado? Meu Deus. Se você não souber cultura judaica, você não vai saber essa resposta nunca. Só quando você chegar lá no céu, você vai saber. Vai ficar confuso. E agora? O que eu respondo, né? Qual é a resposta para esse assunto? Outro lá, ele fala bem assim, a galera pergunta assim, Deus, ele pecou para nascer cego? Como assim pecou para nascer cego? Que história é essa? Conversa é essa? Então, quer dizer, por exemplo, a Santa Ceia, vamos tocar na ferida, né? Santa Ceia. Por que a Santa Ceia tem que ser exatamente pão e exatamente vinho? Sem conjectura, sem conversa fiada. O que é que está lá na cultura judaica? Por que a ceia tinha que ser assim? Né? Outro ponto, por que o Espírito de Deus desceu como pomba, né? Só um momento rapidinho, né? A gente vai estar abordando esse assunto aí mais um pouquinho na frente também, tá? Ela vai estar abordando, vai ser bem assim, meu pastor. Eles estão fazendo quase 1 hora de live aí,
até 1h30, amém? Você aguenta aí? Vamos lá, vamos lá. O pessoal está conosco aí, nós temos mais de 15 pessoas assistindo a gente aí, amém? Ah, que legal, que legal. Continua, professora Patrícia, aí continua. fala assim, porque o Espírito nasceu em forma de pomba, né? Aí fala, não, é porque a pomba é bonitinha, porque ela é simplesinha, porque ela é purinha, né? Porque ela é humildezinha, mas não é isso, né? Quer dizer, pode ser que tá meio certo, né? Não tá assim também fazendo uma heresia, mas dizer que exatamente porque veio como pomba é isso, é conversa, né? Então, quer dizer, se a pessoa ela não estuda a cultura hebraica, ela vai ficar assim, ó, cri-cri, cri-cri, vai ficar pensando um monte de coisa e não vai chegar o quê? Na realidade dos fatos, né? Então, olha só que coisa muito, muito forte. Na perspectiva, né, da hermenêutica, da interpretação bíblica, na perspectiva, né, judaica, minha esposa vai estar explicando agora, você pega a sua Bíblia aí, os internautas que estão conosco aí, tá bom? Oséias, no capítulo 4, versículo de número 6. Eu vou estender a tela aí para os irmãos, a gente vai estar lendo, tá bom? E ela vai estar explicando na perspectiva da cultura judaica, né, próximo ao hebraico também, para você ver totalmente diferente, reverendo Rony, de muitas explicações que nós já vimos por aí, né, na nossa teologia contemporânea, principalmente nós pentecostais, tá bom? Vou estender a tela aí. Segura aí em nome de Jesus aí, ô glória, hein? Os irmãos estão conosco aí, fica ligado aí, porque o negócio vai ficar mais forte ainda, hein? Tá vendo aí, irmãos? Dá para ver? Opa, tá aparecendo. Apareceu? Opa, perfeito. Então, vamos lá. Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Pega o outro. O povo perece por falta de conhecimento. Isso. Então, deixar minha digníssima explicar isso agora, as explicações na frente, umas 3 explicações na perspectiva da cultura judaica. Você vê que é muito importante a hermenêutica também, do ponto de vista, né, do Oriente Médio mesmo, para nós entendermos essas questões. Vamos lá, fica à vontade, professora Patrícia. Primeiro, né, você vê aí, nem entrando muito assim no hebraico, assim, faltou conhecimento. Por exemplo, tá dizendo assim, se você for olhar no português, né, lógico, vai falar assim, como é que uma pessoa, um povo tão inteligente, né, como o povo de Deus, de repente faltou. Tipo assim, se você tem conhecimento, de repente não vai faltar. Não é verdade? Você pode me dizer aí, mas como assim? Você, por exemplo, você é professor. Aí eu falo bem assim, mas você está perecendo porque faltou. Mas por conhecimento, como assim? Você é uma pessoa que estuda, né? Ah, irmã, não faz nenhum sentido. Vamos ver então. Quantas pessoas conhecem pastores, professores, altos teólogos do alto escalão, que de repente o cara vira um ateu? Não é verdade? Ou o cara vai lá e comete o pecado ou sai da igreja. Aí você fala assim, uai, mas a Bíblia está falando que só perece por faltar conhecimento e o cara é todo formado, sabia tudo. Então, como assim? Então a Bíblia é mentirosa? Não é verdade? Se você for olhar por esse ponto, quer dizer, as pessoas que têm conhecimento são o quê? Pessoas também que abandonam a igreja, abandonam a fé. Só que aqui o texto está dizendo que a parte de você perecer, da pessoa perecer, é quando se falta conhecimento, quando você não tem conhecimento. Aí, quer dizer, uma pessoa, um cristão, uma pessoa vai falar assim, mas pois é, então a Bíblia está errando. Só, gente, vamos aprender uma coisa. Tem lógica para tudo, tem sabedoria para tudo, mas o mais importante é fazer a vontade de Deus. A Bíblia, ela é inerrante. A palavra de Deus não erra. Se você achar por um momento que a palavra de Deus está errada, volte e lê de novo, porque com certeza é você que está entendendo errado, porque a palavra de Deus, ela nunca erra. Então, olhando por esse ponto, então a gente percebe, logo, logo, que não é o conhecimento que a gente está pensando, né? Que o bonitinho fala assim, eu li tanta coisa, eu sei tanta coisa, mas, como a Bíblia fala, né? A sabedoria, ela para ouvir Deus, né? A Bíblia fala assim que a sabedoria do homem é loucura, não é verdade? Então, quer dizer, existe uma sabedoria de Deus e existe uma sabedoria do homem.
né? Elas são separadas, elas não são iguais e não tem como elas ser equiparadas. Por exemplo, o que o homem sabe e o que Deus sabe, certo? Voltando para aí, a gente encontra que a palavra hebraica para conhecimento se chama da'at. Da'at, na palavra hebraica, que significa conhecimento. Meu filho. No hebraico, a gente vai dividir a palavra conhecimento em duas palavras, certo? No hebraico, isso eu estou dizendo na cultura hebraica, ok? Você vai dividir a palavra conhecimento em duas palavras: sabedoria e entendimento. Olha só como é que o texto vai ficando mais claro. Espera aí, já não era o conhecimento que eu estava pensando. Então, quer dizer que agora, traduzindo o texto, eu encontro duas palavras: sabedoria e entendimento. Aí, para trazer aqui num sentido mais simples, para você aí abençoado entender, não é verdade? Sair daqui entendido. O que a gente encontra? O temor ao Senhor era a fonte de toda a sabedoria. É a fonte de toda a sabedoria, certo? E o entendimento? A Bíblia fala que é dado aos santos. Agora eu entendi, não é verdade? O que estava faltando no povo? Temor e santidade. E por isso eles estavam perecendo. Então, quer dizer, a sabedoria de Deus, que vem do alto, a sabedoria perfeita, a sabedoria divina, ela não vem através de livros que você leu ou nada disso. Ela vem através do temor que você tem a Deus. É uma sabedoria que supera todas as ciências, todos os entendimentos. E quer dizer, o entendimento, você só vai ter o entendimento se você viver em santidade com Deus. Então, aí você percebe o que é que estava faltando naquele povo. Então, para a gente poder perceber o quão rica é quando você vê o texto no original aí, do hebraico aí, e dentro da cultura judaica. Você, professora Patrícia, interessante que o próprio texto, já no início, né, ele já começa justamente sinalizando nessa direção. Eu estou utilizando aqui a Nova Almeida atualizada, o versículo 1, né, ele já diz assim, porque vocês destacaram um texto muito interessante, um texto muito usado, e ele é usado de modo muito aleatório, muito solto, né? Normalmente, eu trabalho na faculdade, vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui, hein, pastor David, professora Patrícia. Pode ficar à vontade. Maravilha. Eu trabalho na faculdade Fabra, lá a gente colabora na área de docência, coordenação pedagógica também, e nós temos uma turma de teologia lá, inclusive presencial. E a disciplina que eu estou lecionando agora lá é justamente a Introdução em Panorama do Antigo Testamento. E é muito interessante bom. Que agora, por exemplo, eu estou justamente tratando dessa questão com os alunos. Na nossa webconferência passada, eu abordei justamente essa questão, porque a gente pega muito, às vezes, textos do Antigo Testamento e a gente faz um uso desses textos que é muito fragmentário. O que eu quero dizer com isso? A gente faz um uso muito fatiado do Antigo Testamento, ou seja, a gente usa um versículo aqui, outro versículo ali, né? Segundo Crônicas 7,14 é um clássico: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele está sempre em lemas de campanha, não é verdade? Mas a gente nunca, ou quase nunca, a gente realmente, assim, é muito difícil você ver as igrejas fazerem um trabalho realmente intensivo de exposição do Antigo Testamento, estudos em torno do Antigo Testamento. Gente, vamos aqui utilizar os cultos de ensino para falar de Gênesis, vamos estudar o livro de Gênesis, né? Ou vamos trabalhar aqui um livro histórico, ou um livro profético, etc. E aí você tem, né, professora Patrícia, justamente esse uso fragmentário. Você pega textos aqui, textos acolá, e como você destacou, usados fora do seu sentido, né, dentro do seu contexto ali. Por exemplo, o texto de Oséias 4, que vocês colocaram em tela, é um exemplo disso, é um texto muito utilizado fora do seu contexto. Quando você olha o versículo já no início do capítulo, versículo de número 1, o texto diz, na Nova Almeida atualizada: filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Meu Deus! Né, você percebe que já é um indicativo do contexto da passagem.
ou como a gente fala na exegese, da perícope, né, essa unidade textual, Isso. você já vê ali no início da perícope justamente essa intenção de mostrar que o conhecimento ali é o conhecimento do Senhor, não é apenas um conhecimento intelectivo, né? E uma coisa interessante dada a sabedoria, a professora realçou aí o sentido da palavra conhecimento, por extensão, né, vou falar aqui da palavra sabedoria, foi justamente o que eu trabalhei com os alunos agora na webconferência passada, que nos livros, né, que são chamados de livros sapienciais, né, os livros de sabedoria do Antigo Testamento, Muito bom. é uma diferença substancial da sabedoria presente nesses livros em relação à sabedoria de outros povos, né, vizinhos a Israel, como por exemplo, ou que tem alguma relação com Israel, como por exemplo os egípcios, né? Você tem alguns comentaristas bíblicos que vão dizer, inclusive, que você tem no texto bíblico citações da sabedoria egípcia, né? Essa relação ela existe, para mim não é um problema, mas há uma diferença substancial, e a professora destacou isso, que é justamente o fato de que na sabedoria destacada nos livros de sabedoria do Antigo Testamento, essa sabedoria ela tem origem em Deus, em Yahvé. Essa sabedoria ela vem do Senhor. E aí ela até citou o texto lá de Provérbios, o temor do Senhor. Você tem isso em várias ocorrências no livro de Provérbios, e não só em Provérbios. Você tem isso em Eclesiastes, Salmos também, de certo modo, você tem ali alusões, justamente a ideia de que essa sabedoria, ela tem origem em Deus. E uma coisa muito interessante também, pastor David, professora Patrícia e todos os internautas que nos acompanham, que eu acho fantástico na sabedoria bíblica, é que ela é uma sabedoria que emana da vida para a vida. Então não é apenas conhecimento teórico desconexo da prática. Muito forte. Ela é uma sabedoria que ela está emanando. Você olha Provérbios, né? Provérbios o tempo todo você vê isso. Questões que estão atreladas ao cotidiano daqueles tempos, né? Claro, não do nosso cotidiano hoje, mas daqueles tempos. Você percebe que está falando de coisas que aconteciam e isso foi dando lugar a uma sabedoria que emanava da vida, da prática e era levada para a vida, né? Eu acho, se vocês me permitem aqui agora até fazer aqui uma aplicação prática disso, eu acho que os nossos pregadores precisam levar isso muito a sério, porque nós convivemos com uma pregação hoje, pastor David e professora Patrícia, que é uma pregação muito desconexa da realidade das pessoas, né? Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, você vai ficar famoso, Deus vai te levar para lá, Deus vai te levar para cá, e Deus vai matar seus inimigos. Essas pregações que a gente ouve, esses discursos que a gente ouve em igrejas, que são desconexos da realidade das pessoas, né? A maioria das pessoas que frequentam as nossas igrejas, professora Patrícia, você sabe disso tão bem quanto eu, é gente que trabalha, é gente que tem que levantar cedo, é gente que vai pegar ônibus lotado como eu faço isso. Não estou fazendo agora por causa do isolamento, né? Mas é gente que vai, né? Quem tem carro vai pegar o seu carrinho, vai para o seu trabalho, vai ter que lidar com um chefe chato, vai ter que lidar com um colega que sabota o seu trabalho, você vai ter que lidar com problemas na família. Vida cristã também é isso, né? Vida com Deus também é isso, né? E aí a gente chega na igreja no domingo à noite, você ouve aquelas pregações assim utópicas, né? Aquelas pregações ufanistas, não, que você vai voltar para casa, os seus problemas estão resolvidos, a sua vitória vai chegar hoje. Aí quando você chega em casa, que nada, o problema está lá do mesmo jeito, você está doente do mesmo jeito, você está com problema financeiro do mesmo jeito. Aí você fala bem assim, professor Rony, você não acredita que Deus? É claro que eu acredito. É claro que Deus faz milagres, eu vivi milagres. O que eu estou criticando aqui, pastor David, é esses discursos ufanistas, né? Esses discursos utópicos. Deus nunca nos prometeu uma vida isenta de problemas, né? Então, eu acho uma coisa fantástica na sabedoria bíblica é justamente isso, porque ela não nos promete utopias, ela nos chama à realidade, né? Provérbios lá, por exemplo, olha, se você se envolver numa briga alheia, isso é como lançar brasa sobre o próprio peito. Olha que verdade, olha que verdade fantástica. Está falando de uma coisa real, do cotidiano, não tem fórmula mágica, é realista, né? A Bíblia ela é realista. Então, nesse sentido, eu acho fantástica a sabedoria bíblica. E quando a pessoa vive nesse conto, né? O que acontece? O que um pregador, o que um ensinador da palavra de Deus, ele deve ensinar para as pessoas, e o que a palavra ensina é o quê?
é como você superar as dificuldades, Exato. superar os problemas, né? Como tratar a sua família, como ir bem no trabalho. Isso aí ninguém sabe. Por exemplo, como se faz o jejum? Quantas vezes se deve orar por dia? Quantas vezes se deve ler a Bíblia por dia? As pessoas ficam perdidas porque acreditam que a bênção dela vai vir assim, né? No passe de mágica, porque o cara que se diz profeta... Vou falar uma coisa para vocês, né? Se o Brasil tem mesmo profeta, se é verdade isso, né? Não estou falando que não tem, né? Há remanescentes, não é verdade? Tem pessoas que são de Deus, mas eu vou falar uma coisa para você. Por que é que todos os irmãos não estão andando de Mercedes-Benz, né? Não tem 1 milhão na conta? A profecia devia ter funcionado. E aqui a gente toca num ponto muito interessante que eu sempre falo com todo mundo aí, que é o seguinte, que a gente percebe que os pregadores, os ensinadores, principalmente no meio pentecostal, né, o dinheiro utilizado para estar pagando ou para estar fazendo é de uso individual, não é verdade? Por que eu estou falando isso? Porque a igreja pentecostal ela já deveria ter tomado uma expansão bem maior em território em todo o mundo. Só que ela não toma, por exemplo, culto de missão que não vai para missão, né? Escolas que deviam ser da igreja pentecostal não tem escola da igreja pentecostal, né? Igrejas fechando, convenção que não funciona como convenção. Então você percebe dentro da igreja um individualismo, que significa o quê? O cara prega na igreja, mas ele não está preocupado com os seus problemas. O negócio dele é ele falar que ele é o melhorzinho, que ele sabe o gregozinho, que ele sabe o hebraicozinho, né? Que, na verdade, lá não sabe de nada, né? Então, quer dizer, porque até judeu mesmo não sabe hebraico de meio direito, quanto mais ele, se tirar os acentos maçoréticos aí que não lê nada mesmo. E aí, quer dizer, e aí ele fica pagando de gato ali, na igreja, e a pessoa sai dali. Foi forte aquela pregação, hein? Mas o cara, você pode ver, o cara só foi se amostrar na igreja. É uma pregação individualista, onde você mostra ali aquela manipulação humana, né? E mostra assim, aquela manipulação humana, aonde você é o cara, enche o seu bolso de dinheiro, você fala aqui as pessoas queriam ouvir, só que a realidade é que quando chega em casa, as coisas estão do mesmo jeito, os problemas estão lá do mesmo jeito. E não é isso que Deus quer para a igreja dele. Ele quer que você seja feliz, ele quer que você tenha uma família feliz, ele quer que você tenha uma vida plena de paz, né? E o que a gente encontra é que as pessoas da igreja não estão conseguindo essa vida plena de paz por causa de conversa de pregador. Sabe o que eu acho pior? É que quando ele chega no púlpito, só fala assim, eu quero dizer para vocês essa noite que crente que ora, que crente no jejum, gente, crente fofoqueiro. Gente, a pessoa já sabe o que é fofoqueiro, quem não ora, o que jejua. Se você quer ajudar a pessoa que está ouvindo, fala para ele que hora que jejuma, na verdade, o que significa o fofoqueiro. Mas fica naquele negócio, naquele levante, joga o irmão contra outro irmão fala assim, fulano pregou para você, hein? Né? Na verdade? Exato. Então, a gente encontra esse tipo de coisa, dessas pregações bestas, que não leva a lugar nenhum. Me desculpa a expressão da palavra, mas é a verdade, né? Que a gente encontra aí. Que os pregadores, infelizmente, Jesus, ele tinha muito amor pelas pessoas. Ele se preocupava muito com as pessoas. Ele se preocupava com as vidas das pessoas. E, infelizmente, esses falsos profetas, eles não têm o quê? Amor pelas vidas. Eles têm a individualidade para eles. Eles querem fazer nome até mais do que o nome de Deus, né? Então, é isso que a gente encontra aí. Professora Patrícia, se você me permite, vou pegar um gancho aqui na sua fala para contar uma história aqui para os nossos internautas. É uma história engraçada, vocês vão rir com justiça, né? Ainda bem que a Bíblia diz lá em Atos 17, versículo 30, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, né? Eu me lembro de uma vez eu estava com um grupo de colegas de ministério, e nós
fomos subir a um monte aqui da região para orarmos, né? Uma tradição nossa que a gente carrega durante muitos anos. E a gente, naquele grupo ali, e é fácil identificar, né? Pelo horário da noite, pela roupa. Mesmo uma pessoa ali que não é crente, já logo vê que, se olhasse para a gente, já logo veria, né? Bom, um grupo de homens crentes estão indo orar juntos. E a gente subindo, indo em direção ao monte para orarmos, uma mulher veio correndo, isso foi há muitos anos atrás, né? Uma mulher veio correndo na nossa direção, eu vou explicar depois, professora, por que eu estou contando essa história, tá? Sim. Uma mulher veio correndo na nossa direção, e aí ela chegou com uma sacolinha, né? Ela chegou com uma sacolinha, entregou aquela sacolinha pra gente, e falou bem assim, olha, eu quero muito que vocês orem pelo dono dessa peça de roupa, porque ele é o homem da minha vida, é o homem que eu amo, e eu quero que ele volte para mim. Aí tudo bem, a gente, né, pegou ali, deu atenção a ela, pegamos a peça de roupa e fomos para o monte. Quando nós chegamos lá no monte, que nós fomos abrir a sacola, a peça de roupa era uma cueca, acredite se quiser. Meu Deus! Mas o mais engraçado não é isso. O mais engraçado é que nós oramos pela cueca do infeliz. Meu Deus! Aí tudo bem, o tempo passou, né? Hoje eu olho para trás e isso evidencia uma espécie de misticismo religioso que entrou as pessoas acreditam que é uma espécie de, não sei se eu posso chamar isso de uma mandinga evangélica, onde você vai orar para uma peça de roupa de uma pessoa e essa pessoa vai, sabe? É uma forma evangélica de feitiçaria, de espiritismo, não sei se eu poderia falar nesses termos, uma adaptação, né? Então, exato, uma espécie de macumba evangélica, né? Vamos falar assim. Então, aí você vê esse tipo de coisa, professora. Eu ouvindo você falar, eu me lembrei dessa experiência minimamente curiosa, né? Porque as pessoas na igreja evangélica hoje, elas se agarraram muito a fórmulas mágicas, que eu poderia chamar de fórmulas mágico-religiosas, né? De colocar na conta de Deus a solução dos seus problemas, quando na verdade, muitas vezes a solução desses dilemas passa pela nossa postura, pela mudança do próprio eu, né? Negligência do eu, né? Da pessoa. Exato, né? Exato, pastor, pelo confrontamento, né, com o evangelho, para que eu mude. Eu fico vendo muita gente, pastor David, professora Patrícia, falar, o meu casamento está indo de mão abaixo. Um amigo meu de longa data, né, eu tenho intimidade com ele chegou uma vez para mim, isso foi há muito tempo também, ele chegou para mim e falou bem assim, ô Rony, cara, o que eu faço para minha mulher parar de ter ciúme de mim? Eu falei, para de flertar com outras mulheres. Meu Deus! Falei com ele na tora, né? Tem a autorresponsabilidade, né? Exato. A gente é muito amigo, né? Eu tinha essa liberdade com ele. Ele até riu na hora, né? Eu falei, amigo, desculpa, não tenho o que te dizer. Você está reclamando. Sim, pode não, pastor. Para você ver que as pessoas têm o costume também de demonizar tudo, né? Na realidade, espiritualiza isso acontece tudo, né? No meio religioso, aí isso aí é demônio, né? Culpa do demônio. Exato, mas na realidade é culpa da própria pessoa. Naquele grande dia, né, o Senhor vai dizer quais são as suas obras, na realidade, as suas atitudes, as suas ações, o que você fez. Na realidade, Satanás muitas vezes está lá longe, mas a pessoa acaba atribuindo ainda a ele, entendeu, aquela culpa, sendo que na realidade é a própria pessoa mesmo que é culpada, porque ela negligencia a sua autorresponsabilidade. Né? Enquanto você está obediente, maravilha, desobedeceu, infelizmente, tem as consequências, né? Tem que sofrer as peripécias aí. É o que eu falo sempre para meus alunos também, né? Eu falo para eles, falei, galera, vê se ficar nessa festa de ano novo aí, fazendo mandinga, sei lá o que vocês arrumam com esse negócio, com essa roupa branca, com a adoração ao Deus Janus, né? Ai, adeus ano velho, fez ano novo, duas caras aí, olhando um para trás, outro para frente, essa história é comprida aí. E aí, o que acontece? Aí a pessoa, eu falei assim, em vez disso, em vez de você olhar para os fogos, você, meu esperto aí, abençoado, olha para uma árvore. Fica olhando aquela árvore, olha para ela. Meu Deus! Olha para ela, fica olhando para aquela árvore. E perceba que na virada do ano, a árvore vai estar igualzinha. Olha só, galera, né? Que legal! Então significa que a passagem de ano novo é só mais um dia, ok? A não ser que você for participar da festa de Yom Kippur, Rosh Hashanah, aí é outra coisa, né? Aí a gente pode conversar.
Mas você falar para mim que porque você colocou roupa branca e jogou um negocinho lá no mar e fez isso e fez aquilo, você vai ter um ano de sorte, você está completamente enganado, né? Então, quando você olha para aquela arvorezinha, você já percebe que você foi enganado. Então, na verdade, para você ter uma vida nova daí para frente, entra a palavrinha, né? Que fala o quê? Arrependimento, que significa mudança de mente. Você muda sua mente, você muda suas atitudes, e aí sim a sua vida vai ter mudança. Muito boa a colocação, muito forte, reverendo. Uma das ferramentas que nós temos dentro da hermenêutica, né, que auxilia nessa interpretação é a exegese e a exegese que nós temos, né, reverendo? É muito importante. Vamos só relatar algumas coisinhas só, tá bom? Para os nossos internautas que está conosco aí, né, a exegese, nós temos o prefixo, a preposição ek, né, que é de dentro para fora, dando aquela ideia mesmo de você retirar o texto que está na Bíblia para fora. A exegese já é totalmente ao contrário, né? Já em contrapartida, o prefixo eis, a preposição eis, é de fora para dentro, né? Onde a pessoa coloca as suas filosofias, as suas ideologias, já vai com uma crença pré-concebida para puxar, conseguir dissecar o texto, mas infelizmente ela não consegue fazer nada porque ela já está com algo pré-formado em sua mente. Aí começa, nós temos várias linhas, né, professor Rony? Professora Patrícia? As heresias, né? Pode falar. Exato. Vale destacar, pastor David, que a exegese, ela é considerada, na verdade, uma outra ciência. Houve um teólogo pentecostal, falecido agora recentemente, o pastor Antônio Gilberto. Eu me lembro de ter lido uma entrevista dele certa feita. Ele falou algo interessante. Ele disse assim, a exegese e a hermenêutica são irmãs gêmeas. Ele fez essa comparação. São muito parecidas, mas com a diferença de que a exegese ela está mais atrelada ao trabalho de interpretação em si. Né? Eu costumo comparar porque sempre perguntam, né, professor, qual a diferença entre exegese e hermenêutica? Né? Essa diferença, às vezes, não é fácil de ser percebida por alguns estudantes. Então, o que eu procuro explicar? Eu falo, olha, a hermenêutica... é primordial, né, de muitos estudantes, né, teologicamente. Exato, pastor. E eu costumo dizer, olha, eu gosto de pensar na exegese, nessa relação exegese e hermenêutica, como a relação da ferramenta com as caixas de ferramenta. Então eu penso na hermenêutica como a caixa de ferramentas. A exegese é a utilização dessas ferramentas. Então você vai fazer o trabalho prático. Né? Então, por exemplo, você vai pregar um sermão. Bom, eu vou fazer a exegese de uma passagem. Alguém escreveu no meu canal, pastor David, até no Repensando o Meu Cristianismo, até escreveram lá, professor, faz uma videoaula aqui, você fazendo uma exegese de uma passagem. Então, eu achei interessante o pedido da pessoa, porque esse passo a passo, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade, né? E talvez você não vá ter condições de fazer todos os passos de uma exegese. São muitos, né? São vários passos, exato. E às vezes o estudante de teologia ele não tem tanto o conhecimento como as ferramentas necessárias também para se fazer essa exegese. Mas é uma disciplina muito importante. Aqui eu pego emprestada uma fala do Dr. Uwe Wegner, né? Ele é um exegeta muito conhecido no Brasil. O seu manual de exegese do Novo Testamento, ele é utilizado em muitas academias. E ele diz o seguinte: o povo nas comunidades de fé, conquanto ele não tem treinamento acadêmico para fazer a exegese, ele tem saber teológico. Então, assim, eu acho fantástico isso, né? Isso escrito por um homem que é uma referência na exegese, um cara que está transitando entre vários idiomas, e ele respeita esse conhecimento, né? Ele respeita essa aproximação do povo da Bíblia, né? Então é uma disciplina fantástica. A exegese, pastor David, sendo bem objetivo aqui para não extrapolar o tempo, a exegese, ela tá mais, a palavra exegese, ela aponta mais um processo, né? Ela não está apontando para uma ciência específica ou uma área de conhecimento específica. Ela está falando de um processo interpretativo. É quando a pessoa introjeta no texto bíblico um sentido que o texto não tem. Mas esse é o sentido negativo da palavra exegese, tá, pastor? E professora, e internautas. Porque existe um sentido positivo da palavra exegese. A gente precisa ser honesto aqui, intelectualmente, para dizer que todos nós fazemos exegese em algum momento. Né? Infelizmente, exato. É verdade. Você não consegue chegar Todo pregador tem. Você não consegue, eu digo no sentido, pastor David, que você nunca consegue chegar ao texto bíblico
completamente nu, completamente despido. Você sempre tem algum conceito, por mais isento que você tente ser, né? Houve um autor, inclusive, muito antigo, que publicou uma obra chamada O Mito da Neutralidade Científica, né? E ele vai justamente colocar essa questão de que ninguém se aproxima de determinado assunto ou de determinado texto completamente isento, né? Então há um sentido positivo nesta palavra, no sentido dela ser usada para identificar esse fenômeno, né? No sentido de que você se aproxima do texto, você leva para ele um sentido, mas, é claro, é preciso cuidados para que você não interprete o texto de modo equivocado. O que a gente falou aqui durante a live, né? Verdade. O interessante é que você tocou num assunto muito importante, é que quando a gente fala sobre isso, a gente encontra assim, testamento, né? A lei de Moisés, né? A gente encontra. Mas por que o Eterno escolheu Moisés, né? E por que fala a lei de Moisés, né? Vamos colocar assim. Exatamente por isso que você está falando. Quando Hashem está passando a lei para o povo, a lei ela passa pelo crivo, pela interpretação de Moisés. Por isso que a gente foi lá atrás e falou que o conhecimento de Deus tem que ser temor e santidade, porque a sua interpretação, o seu senso crítico tem que estar de acordo com o Criador, não é verdade? Porque senão você vai para extremismo ou vai para o lugar errado. Então, quer dizer, a sua alma, a sua mente tem que estar em conexão com Deus para você não cometer erro. Por exemplo, os sábios dão muito exemplo de Hillel e Rambam, né? Hillel e Shammai, fala assim, Hillel e Shammai, que Hillel era mais assim, bonzinho, né? Mais gracinha, né? Um rabininho mais tranquilo. E a gente tem, por outro lado, o Shammai, que era mais rigoroso. Mais ultra-ortodoxo, né? Mais ultra-ortodoxo. E aí, quando eles chegaram e encontraram, assim, com os sábios, eles se encontraram e falaram assim, poxa, o que eu falo que é kosher, você fala que não é kosher, o que eu falo que é, você fala que não é. Aí ele falou assim, só tem um jeito da gente resolver isso. Como que a gente vai resolver isso? Nós vamos voltar para Yeshivá, nós vamos voltar lá no professor e vamos ver quem é que tá certo. Quando chega lá na Yeshivá, Rambam sai, Shammai sai mais tranquilo, mais bonzinho, e Hillel sai mais rigoroso. Não é verdade? Então, o que a gente entende é chegar à conclusão que tudo aquilo que ele estava ensinando não era nada daquilo que o professor falou. Não é verdade? Então, quer dizer, eles levaram a Torá pelo senso crítico de cada um, pela tendência de cada um, não é verdade? Um via mais rigoroso a Torá e o outro via mais tranquilo. Mas era de acordo com o quê? Com a essência de cada um. Não quero entrar nesse mérito de quem tá certo ou tá errado, porque a gente vai descobrir que tá todo mundo certo, né? Tem gente que gosta de condenar aquele pastor que não é daquela igreja muito rigorosa, né? A gente entra em contradição, porque fala assim, quem crê tá salvo, né? Aí o irmão da outra igreja que crê em Jesus não tá salvo porque ele tá andando com uma roupinha assim, assim. Mas não é bem assim, não, né? Então, a gente encontra que Deus trabalha em cada pessoa de acordo com o seu senso crítico, de acordo com o jeito dela, né? Assim é a forma de educar os filhos, assim é a forma de ensinar, e isso é uma forma que essa forma nossa, a gente tem que se conectar a Deus para assim estar fazendo a vontade única de Deus. Professora Patrícia, fica à vontade. Pastor David, uma última fala, prometa, porque a live está muito boa, o assunto está muito quente. Não, meu Deus, não pode estender muito aí também não, porque eu sei que o seu horário é precioso aí. Daqui a pouco a gente vai finalizar, então. Só a minha última fala, prometo. A professora colocou algo que eu justamente conversava durante o dia com um amigo meu que trabalha na CPAD, inclusive. A gente falava justamente sobre isso. Nós precisamos ter, pastor David e professora Patrícia, essa humildade no sentido de entender que, eu até dizia para ele, né, falava com esse amigo, a gente reformula determinadas crenças, determinados pressupostos. Eu achei interessante você falando sobre justamente esse conhecimento que ele vai sendo alcançado de modo gradativo, né?
Então, e que evita justamente os radicalismos, né? Eu acho que essa preocupação, se de um lado o relativismo ele é nocivo à fé cristã, porque se eu caio no relativismo eu não creio em nada, eu não acredito em nada e não há verdade, não há nenhuma verdade na qual eu possa me firmar. Por outro lado, a absolutização da verdade, ela também é um problema, né? E eu estou vendo assim, eu confesso que eu vou abrir o coração para vocês aqui que nos assistem, né, Pastor David, professora Patrícia. Fica à vontade, meu hoje, amigo. com quanto eu seja herdeiro de uma tradição que eu considero muito bela, o pentecostalismo clássico, né, me defino como pentecostal por convicção teológica e experiencial, mas eu ouço pouquíssimos pregadores pentecostais e eu ouço pouquíssimos pregadores reformados, porque eu vejo que esses pregadores caminharam muito para justamente essa absolutização da verdade. Não, nós temos a verdade, nós conhecemos a verdade, se não fala o que eu falo, está errado, e isso gera, na verdade, uma teologia que é arrogante, é uma teologia ensimesmada, né, ensimesmada, que deixa de ser uma preocupação com a verdade. Então, muito boa colocação aí. Infelizmente, né, e se torna quase uma seita, né, porque a seita em si já é algo assim, só nós mesmo temos, né, a certeza da salvação, só nossa teologia está correta, e o que você colocou de suma relevância aí, é porque quando você pega um pregador pentecostal, nós somos pentecostais também, quero relatar a todo mundo aqui que está nos ouvindo, os internautas, está gravado, vai ficar no YouTube, porém, olha só, são poucas pessoas que eu tenho que parar para me sentar e ouvir na minha casa. Por quê? Porque não vai extrair nada. Você tem 1 hora e pouco de pregação e você, infelizmente, não consegue extrair nada. Por quê? Falta conteúdo. Não estou aqui criticando grito, pula-pula, né, aquele mistério e tudo, amém. Mas quer ficar o quê? Aquele vários jargões, outras coisas, teologia triunfalista falou, a roda vai girar, vai acontecer, né? E aquele monte de coisa. Mas quando eu pego um rabino mesmo, na cultura judaica, a gente pega outras pessoas aí, né? Tem alguns reformadores, alguns ainda, mas algumas pessoas assim. Um exemplo, vou até citar o nome aqui, né? Nós temos Hernando Dias Lopes, também gosta de ouvir, né? O reverendo Augusto Nicodemos, algumas pessoas em gerais que a gente vê e consegue muito. Se eu pegar um rabino aí que a gente consegue ver, o pessoal que está nos assistindo aí, é muito bom, mas lógico tem que ter um conhecimento prévio, né? Muito, muito bom. Mas, tipo assim, você consegue absorver muito conteúdo. Mas as nossas igrejas, infelizmente, são poucos conteúdos. Porque, infelizmente, estão vazios mesmo, como foi colocado. Apenas uma pregação decorada mesmo, né? Fast food ali do Google e jogada em cima de púlpito, né? Exato. Então, para a gente finalizarmos aí, para não estender muito, né? Já estamos com 1h37, glória a Deus, dessa live. Nós temos que continuar, entendeu? E ficar mais forte ainda da próxima vez, né, reverendo Rony? E o outro que é clássico muito, que a gente vai falar só para finalizar aí, para você ver a ignorância das pessoas, né? Que você vai ver aí, ó, se infelizmente, se o profeta Elias foi arrebatado no carro de fogo. É o que mais você vê, corinho de fogo, né? Pregações, falando que quando chegar no céu, eu quero ver a carruagem de fogo, eu quero ver, entendeu? Os cavalos de fogo lá, mas infelizmente continua pregando a mesma coisa e as pessoas repetindo a mesma coisa, e nós colocamos lá no início, o crente burro, jumento, né? Fazendo a exegese, infelizmente, né, reverendo Rony? Continuando ainda, sendo papagaio ainda, repetindo essas frases, e a pessoa não vai na Bíblia, não é isso? Pode falar mesmo. Não, é só para poder falar que não é entregando, não, pastor, não, gente. Deus me livre de fazer isso, tá? Mas quando eu estava lá na faculdade teológica, o que tinha de pastor colando na prova não é brincadeira, não, hein? E ó, que o professor colocava ainda, ó, quem cola, né, tá lá errado perante Deus, mas não tinha isso, não. Queria tirar nota 10 ali, né? E às vezes, gente, a prova era só de versículo bíblico, só para completar, e a pessoa colava. Então você já percebe que lá na faculdade já começa o erro, né? O cara fala que estudou, ou ele comprou o diploma, né? Que acontece isso também, ou também ele colou e não prestou atenção em nada do que o professor falou, e o resultado que a gente tem é esse pessoal aí, estranho aí, pregando a palavra, né? Uma tristeza enorme, né, o professor Rony, mestre em teologia, são poucos que você vai ver que quer realmente aprender numa faculdade. As pessoas, elas já entram, infelizmente, isso é um assunto também, né, muito importante para nós salientarmos aqui, a pessoa entra já querendo logo currículo. Você sabe disso.
Eu já quero diploma, porque lá na convenção eu vou ser consagrado. Exato. Eu quero um diploma, porque ali eu vou ser levantado, né, a diaconato, a presbitério, a evangelista e a pastor. Mas a pessoa, ela não observa e não vê que o mais importante é ela conseguir dissecar tudo, né? Absorver tudo aquilo lá no conteúdo. E você vê que não, quando você vai ver pessoas aí, pastores, evangelistas, é triste de você ouvir. Por quê? Verdade. É muito triste. E é falar que é formado em bacharel, formado em mestrado, né? E formado em outras coisas. Mas eu fico pensando, meu Deus, aonde vai chegar, né? O grau que está chegando, infelizmente, a nossa situação. Então, são poucos, são raros mesmo, pessoas que têm um desenvolvimento mesmo e que realmente está observando e só quer isso mesmo, quer crescer mesmo na graça ali no conhecimento. Quantos outros só querem realmente diploma ali? Falar igual a frase do pastor, exímio pregador da palavra de Deus, um mestre também da palavra de Deus, pastor Gesiel Gomes, não é verdade? Um mestre aí, ele fala bem assim, tem gente que fala profundo e pensa raso, não é verdade? São os pregadores de hoje, pega o original da palavra, pega tudo. Típico dele. Né? Para chegar à conclusão de quê? Ele pega todo o original, tudo, mas para chegar à conclusão, cheguei à conclusão que Jesus chama, mas isso aí eu já sabia, não é? Se você está estudando o original, você precisa me passar mais coisa, que isso aí todo mundo já sabe. Aí ele falou assim, tem gente que fala profundo e pensa raso, e tem gente que fala raso, mas pensa profundo, né? Você fala por cima ali, mas quando você vai ver, tem uma profundidade, porque a pessoa tem um entendimento, tem uma profundidade, quer dizer, ela meditou, né? Para encerrar aqui a minha fala também, né? Vou falar igual os sábios. Para cada uma coisa, Salomão tinha 3.000 exemplos, gente. É muita meditação, é muito pensamento, né? Meu Deus, hein? Imagina, Rony, para cada tipo de assunto, 3.000 ideologias para estar explicando de uma maneira rasa, de uma maneira média, de uma maneira profunda, mas que todo mundo seja culto em culto para aprender aquilo, né, que ele estava expositando ali. Muito forte, muito boa mesmo. Reverendo, fale as suas considerações aí finais. Antes disso aí, eu esqueci de colocar aqui, né? Profeta Elias vai estar no carro de fogo, irmãos. Só você abrir a sua Bíblia, tá bom? No segundo livro de Reis, amém? No primeiro versículo você já vai ver logo já falando. Versículo 11 é o que acontece e a gente finaliza, tá bom, irmãos? Falando sobre isso aí. Saber que diz assim o versículo 1º, 2 Reis, capítulo 2, né? E sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias no redemoinho aos céus, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Olha que já o primeiro versículo já vai mostrar como Elias seria assunto aos céus. Não é isso? No redemoinho. Verso número 11, diz assim, e sucedeu que um carro de fogo com cavalo de fogo aparece aqui agora, mas presta atenção. O separou um do outro, e Elias subiu no céu no redemoinho. Então, um carro de fogo, cavalo de fogo tem na história? Tem. Mas separou Elias do seu amo, né? Do seu pupilo lá, do seu discípulo, somente para levar Elias depois, assunto aos céus no redemoinho. Então a gente vê pregações, a gente vê cantores cantando, carruagem de fogo tem nesse lugar, o mistério é para lá, o mistério é para cá. E, infelizmente, são pessoas que não conhecem mesmo os textos bíblicos, não é isso, reverendo? Exato, exato. Queridos, eu quero agradecer a vocês pelo honroso convite, fico, assim, extremamente feliz de fazer parte do projeto, contribuir de alguma forma, espero, né, ter contribuído, e meu abraço aí a todos que acompanham a live de vocês. Eu tinha tido a oportunidade de ouvir também, até participar anteriormente. A gente acaba não podendo acompanhar com mais fidelidade devido à rotina de trabalho, né? Estamos em casa, mas de home office, mas parabenizo a vocês aí pelo trabalho e estou à disposição. Será um prazer sempre colaborar com vocês. Aproveito aqui para mandar aí um grande abraço aqui. Eu estou vendo aqui, tem um colega que sempre está comentando aqui, eu estou me lembrando dele, dos tempos... Pode falar, pode terminar. Não, perdão, pastor, já encerrando. Dos tempos dos setups, nós estudamos juntos lá. Meu Deus! Colega lá, nós estamos falando de 2013, 2014, né? Você colocou agora há pouco na tela, pastor, acabei esquecendo o nome dele, mas é gente boníssima também. Ele até escreveu, né? O grande mestre, tá? Gente muito boa. É o Gilson Lima. Gilson Lima, exato. Um abraço, muito Gilson. Bom, grande amigo nosso, grande amigo nosso. Demais.
Grande amigo nosso. Me lembro dele. Gente muito boa. Então, muito bom. Vamos fazer aqui algumas considerações finais. Primeiramente, né, ao Senhor, quero louvar a Deus pela vossa vida, amém, pela vossa família. Obrigado, querido. Prazer. Você sabe que você já mora no nosso coração e com certeza contribuiu muito e muito nesta live. Não vai ser somente dessa vez, tá bom? Se eu abrir um espaço na agenda também aí, a gente vai ficar muito alegre para outros assuntos importantes, né? Porque esse assunto é de suma importância também. Eu sei que o tempo já extrapolou aí 1h44, estou vendo, mas o assunto tem muita coisa aí para se abordar. Vamos fazendo outras lives aí. Vamos apenas só ressaltar algumas pessoas aqui, reverendo Rony Cosa, para a gente finalizarmos, amém? Okay. Minha esposa pode também finalizar aí, saudar o povo. Então vamos lá, vamos iniciar, depois ela vai finalizar então também, amém? Estamos aí com o pastor Gerson Gonçalves, amém? Grande homem de Deus, pastor presidente do Ministério da Fé. Deus abençoe, está conosco aí, amém? Ficou conosco aí a Edma, abençoada, essa irmã é lá de Rio Bananal, reverendo Rony. Olha só que benção, sempre ela está assídua mesmo em todas as lives, não é isso, minha esposa? Glória a Deus, né? Seja no Instagram, seja lá no YouTube, eu falei que benção. Deus abençoe você e sua família, Edma. Glória a Deus. Diaconiza lá, ó, a intercessora Rita Eliana. Dessa maneira, ela foi e colocou que depois a gente vai ver, ela estava perguntando qual a melhor versão bíblica para estudo, né? Nós abordamos lá, o senhor também abordou. Quiser falar bem rápido aí, qual a melhor Bíblia lá para estudo? Olha, isso depende do que ela procura, pastor David, porque as Bíblias de estudo variam, né? Algumas têm uma abordagem mais exegética, outras mais devocional, depende muito do que ela está procurando. Entendi, maravilha. Jocelino, pastor Jocelino, grande amigo nosso, deve que o senhor também conhece, pastor Jocelino Lopes, lá de Vila Nova de Colares, né? Nós temos aqui o Natanael, falou que estava ligadinho na explicação também. Deus abençoe. Estudante de teologia, nosso lá na Fabra, gente muito boa, pastorzão. Quem? O Natanael, o pastor Natanael, que passou anteriormente. Aqui na frente, aqui? Isso, gente muito boa. Glória a Deus. Teologia, na Fabra. Gente, Deus seja louvado, então. Muito bom, o Natanael sempre está aí acompanhando as lives, glória a Deus. Nós temos nosso aluno também lá do ADA, também, o Isaac Lucas, essa família abençoada também, que sempre tem acompanhado. Deus seja louvado pela vida dele. Deixa eu ver, tem outras pessoas diferentes. Deus abençoe, Isaac, e a sua esposa, viu? Deus abençoe você e sua família. Olha lá, o Gilson colocou aqui, ó, só os feras. Meu Deus do céu. Né, Verena? O Altemar aí, ó, Altemar também, esposo da abençoada lá, que faz também aula de teologia conosco. Deus abençoe essa família abençoada, tá bom? Deus abençoe, Altemar. Amém. Deus abençoe sua poderoso, meu Deus do céu. Grande amigo meu, que é chamado de Adiclésio. Amém? Adiclésio, esse também é mestre em teologia também. Glória a Deus. Tá bom? Escritor também, muito bom. Tá bom? Um dia a gente vai apresentar ele também pro senhor também, tá bom? Missionária Sônia, Deus abençoe missionária Sônia, que sempre está conosco. Shalom, shalom, Sônia. Deus abençoe. Glória a Deus. A irmã Lucinéia, que sempre está conosco. Deus abençoe em Cristo Jesus. Nós tínhamos a Leia também. Deus abençoe. O Hélio. Deus abençoe. Meu tio que eu já falei, né? De São Paulo. Missionário Márcio aí, abençoado também. E eu tenho meu tio Barreto, lá de Colatina. Então, a todos os nossos internautas, a todos aqueles que nos acompanharam até aqui, né? E aqueles que entraram e saíram por algum motivo, também a hora já está bem tarde, nós queremos glorificarmos a Deus por todos. Obrigado mais uma vez, mestre. Obrigado mais uma vez. Prazer imenso, tá bom? Eu vou salvar aqui, tá bom? Depois direitinho aqui, vai estar lá no Facebook. E depois a gente joga também lá, em nome de Jesus, para o nosso canal do YouTube, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, viu? Muito obrigado, viu, por estar aqui compartilhando com a gente. Para finalizar rapidinho, eu esqueci, ó. Aqui, ó. As novidades. Nós temos o nosso canal ADA, Arca da Aliança, da professora Patrícia, pastor David, estamos juntos. ADA, Arca da Aliança, tem vários vídeos abençoados. E também nós temos o canal. Deixar você falar do seu canal rapidinho, para finalizar, amém? Convidar o pessoal aí. Obrigado. Convido os internautas a se inscreverem lá. Estou postando uma série de vídeos intitulada Teologia em Miniatura, tá? Muito boa. Eu vou postar vídeo essa semana de novo. O último vídeo que eu postei foi Métodos de Estudo da Bíblia. Falei sobre um método, agora vou falar sobre outro. O nome do canal é Repensando Meu Cristianismo. Só colocar no YouTube lá que vocês vão achar rapidinho. Repensando Meu Cristianismo.
Muito bom, muito bom. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Amanhã às 9 horas da noite, estaremos com o pastor Breno Lopes, lá de Itamaraju, da Bahia. Tá bom? Vamos falar sobre assuntos sobre arrebatamento. Há teorias também, se o arrebatamento vai ser pré ou vai ser pós-tribulacionista, né? Muito bom aí, é um assunto de suma relevância também, nesse período que nós estamos vivenciando. Você vê que a escatologia está sendo muito abordada nas lives em geral, né, meu pastor? Então, Deus continua abençoando a sua vida, a sua família, tá bom? Amém, queridos. Obrigado pelo honroso convite. Foi um prazer enorme ter estado com vocês. Prazer foi muito nosso mesmo, tá bom? Ficamos lisonjeados por tudo mesmo. Somou muito, foi muito boa abordagem aí, e o pessoal vai amar aí depois para estar ouvindo em geral, tá bom? Deus abençoe, fica na paz. Shalom, shalom a todos. Deus abençoe vocês, amém? Paz a todos, shalom. Obrigado a todos vocês, irmãos. Estarmos finalizando esta live. Está gravado esta live no nosso Facebook e também vai estar no nosso canal também, a Arca da Aliança, tá bom, irmãos? Lá já tem alguns vídeos que nós fizemos com os pastores, Davi Ferreira, dos Gideões, fizemos com o pastor Jaime Rosa, também dos Gideões, está lá no nosso canal. E os vídeos nossos, tá vindo de matérias importantes, tá bom, irmãos? Amanhã vamos tentar se abordar sobre quem são os filhos da serpente, tá bom? Vamos falar sobre o anticristo, sobre a besta, o falso profeta, amém? Sobre o dragão e outras coisas mais. Tem muitos assuntos importantes. Você fica conosco até o final e compartilha o nosso canal com todos, amém? Arca da Aliança. Deus abençoe a todos vocês, amém? Deus abençoe todos vocês, a sua casa, a sua família. Muito obrigado por nos escutar até agora. Que o Eterno conceda grandes bênçãos para todos vocês. Shalom, shalom e até a próxima, viu? Muito obrigada. Shalom, shalom. Deus abençoe, povo de Deus.